Hoje, pessoal, vamos falar da história do grande pedreiro de monstros. Então se liga! A obra começa falando do nosso protagonista, um despertado natural de 27 anos, o Seu John. Mas mesmo tendo nascido com uma força poderosa, para pagar a dívida de seus pais, ele tem transportado monstros nas costas por mais de 9 anos. E a única coisa que faz ele aguentar toda essa pressão é o sonho de se tornar um caçador profissional. Ele chegava ali perto com os tiozinhos perguntando como é que estava a economia do dinheiro que está fazendo. Mas ele ainda está na busca de academias baratas. Eles continuaram a conversar fiado, enquanto o Seu John pensa que a maioria dos professores de academia são caçadores experientes. Então, uma vez que eles estão ensinando, você consegue aprender sem se arriscar. E foi desse jeito que a enorme lacuna da sociedade educacional se formou. Mas o nosso protagonista está feliz porque ele finalmente conseguiu economizar o suficiente para frequentar um ano de aulas na academia. E mesmo que seja uma academia ruinzinha, ele ainda está feliz. E nessa hora aparecia um anúncio, a Academia de Transcensão. Ele clicou para ver o que era, onde falava que a Fúria da Transcensão estava rendo o universo. E aqui tem uma coleção de experiência e conhecimento de professores experientes por milhares de anos, com tarefas personalizadas para cada aluno. Na matéria mostrava uma entrevista onde o estudante acabou se dando bem nessa academia. Outro velho agradecia porque graças a eles, ele conseguiu se tornar caçador. E no final do anúncio tinha aquela janela que todos nós conhecemos. Se você quer saber mais sobre o curso, se registre agora. E aí ele pensava, que tipo de anúncio maluco foi esse? Olhando dentro do site, ele ficou confuso com esses nomes de professores. Uma vez que você aprenda a mana, poderá ver o verdadeiro mundo, Professor Merlin. Além de que também tem o Hércules, o Atlas e por aí foi. Mas o que ele clicou foi o grande sábio dos céus. No vídeo apareceu um macaco que se chama de Sun Wukong. Então ele estava explicando os fundamentos da arte do bastão Rui. Mas quando ele começou os movimentos, o seu corpo se transformou, enquanto ele girava o bastão e finalmente perfurava o seu inimigo montanha. Vendo isso, o Seu John ficou animado, a montanha desapareceu. E isso deveria ser um poder maior do que o de um Rank S. Nessa hora, a tela perguntava se ele queria participar de mais uma palestra. Nada bobo, ele aceitou. Mas na tela seguinte, dizia que ele tem que criar uma conta. Daí quando apareceu o preço para criar a conta, o queixo dele caiu. Era 40 mil, o mesmo tanto que ele acumulou em 9 anos. E aí ele só falava, malditos golpistas. Depois o tio perguntava em qual academia ele está se registrando. E na verdade ele está querendo ir para um lugar chamado de Ark Hunter. E o cara gente boa ainda falava que ele não vai esquecer os amigos da obra quando ficar famoso no mundo. Mas ele mesmo dizia que eles que vão cuidar dos monstros que ele pegar. Depois disso, o Seu John pensava que a vida é uma comédia em longa-metragem, mas uma tragédia quando vista de perto é pior ainda, porque o monstro saiu do container e caiu na cabeça dele. Um tempo depois ele acordou no hospital, pensando no que aconteceu. O médico disse que a perna deu necrose, além dos ossos quebrados. O chefe da firma falou que não ia dar nenhuma compensação, enquanto o doutor dizia que a cirurgia vai custar 40 mil, e se ele não fizer, ele provavelmente nunca mais vai voltar ao normal. E assim ele pagou enquanto olhava para o futuro, porque toda a sua economia foi para a cirurgia. Então ele pensava se poderia conseguir de novo. Só que nessa hora no celular, aquele anúncio de novo aparecia dizendo que há um evento especial e se ele se registrar ganhará um passe como presente. E no fim, quando calcularam a taxa, era de 3 mil, o que deixou ele meio que lelé, porque antes era de 40 mil e agora baixou para 3. Então ele resolveu se registrar, porque 3 mil era a única coisa que ele tinha na carteira. Desse jeito, uma explosão aconteceu do seu lado e uma miniatura de ser apareceu na sua frente, falando que é um prazer o conhecer. Ele é o responsável pela educação inicial, o seu mentor, o que deixou ele meio tonto, pensando se bateu as cucas em algum canto. Mas o bicho tava ali, mentor, e ele perguntava se o nome é mentor ou ele era o seu mentor. E é isso, ele é o mentor e o nome é mentor. Então ele perguntava se mentor queria dizer o Odisseu, uma das figuras da mitologia da Grécia. E é isso mesmo, ele até dizia que o tal Odisseu
Odisseu foi o seu primeiro aluno. Daí ele parou falando que a Academia de Transcensão é um lugar que ensina àqueles que querem transcender os limites. O Sr. João pergunta se não seria uma academia de caçadores, mas não, porque isso nem teria comparação. O próprio mentor fala que os professores podem derrotar o Zank S apenas com a ponta dos dedos, e mandava ele preencher o formulário de novos alunos, e isso era para saber que tipo de transcendental ele pretende se tornar. O mentor estava dando uns exemplos de destruir a montanha com um soco, ou também arrancar uma montanha do chão, e até dizia que a academia não expulsa os seus membros. Então desse jeito ele respondeu às mais de 100 perguntas, enquanto o mentor dizia que para ele que está ferido, ele poderia começar na palestra do Gautama, e aí ele assustou perguntando se era o próprio Buda. E sim, esse é um instrutor famoso por suas palestras de mentalidade e disciplina. Quando ele estava selecionando, o sistema disse que ao final da palestra ele ganha a habilidade de coração inabalável de rank SSS, ou seja, o negócio tá começando a ficar bom. Então o mentor desapareceu falando que vai analisar, enquanto ele foi assistir a palestra do Sr. Buda, que estava filosofando de onde existe o mundo. No passado a palavra eu não existia, portanto eu não existo. Ou seja, se não há nada para comprar, como pode existir o dinheiro? E desse jeito o Sr. João estava fissurado no universo da filosofia, porque você é simplesmente o mundo. E assim ele progrediu em 0,06% da palestra, e o seu cérebro foi fritado. Então, uma semana depois, o médico estava espantado com uma recuperação rápida dessas, e ele mesmo pensava que graças à palestra do Buda, a sua recuperação acelerou, e agora o seu progresso também é de quase 1,5%. O médico perguntou se ele queria ficar mais uma semana no hospital, mas ele já está bom para voltar à sua vida normal, e por isso agora ele vai tentar a palestra do Chiron para conseguir a habilidade de metamorfose. E esse tal Chiron é um centauro com um tronco de um humano, e essa pessoa já foi o professor de Hércules, Teseu e vários outros heróis da mitologia grega. Então ele falava que o foco dessa palestra é preparar os alunos para os estágios iniciais da transcendência, e por isso ele começou a falar sobre o primeiro passo, e já gritava no meio, porque você deve levantar essa bunda mole e se mexer imediatamente. O que fez o Sr. João quase cair da cama. Na verdade, um segundo depois ele caiu da cama, enquanto o sistema falava que ele tem uma tarefa individual, o treino do Saitama, correr 30 km, 1000 agachamentos, 300 flexões e por aí vai, meus amigos. Ele ficou achando que isso seria muito difícil, e até o médico disse para ele pegar leve na próxima semana, mas ele só decidiu pular para a próxima palestra que ele via isso depois. Só que ele não podia fazer isso porque não completou a sua missão. Ele tentou e tentou mais de um monte de vezes, mas não deu pra ele, ou seja, acabou a sua semana de folga no sofá. Só que nessa hora ele viu uma mensagem lá em cima: tempo até o vencimento do passe 83 dias, ou seja, simbora correr porque o tempo está acabando. No meio de quase morrer na corrida, ele pensava que tem que absorver o máximo de conteúdos para aumentar o seu nível, porque mesmo tendo assistido palestras do Buda por uma semana inteira, a sua progressão não subiu nem um pouco. E aí ele se exercitava no meio do parque, mandando umas flexões, pensando que já carregou 70 kg de monstros nas costas. Então ele continuou nas flexões. Um tempo depois foi olhar a tabela e tinha dado apenas 81 de todas as que ele fez. Ou seja, ele tem que fazer mais e mais e mais, do jeito adequado, senão não conta. Um tempo depois ele conseguiu as 300, e depois veio 150 barras, 300 abdominais, 100 agachamentos e finalizando com 30 km de corrida. E aí ele finalmente estava morto no meio do chão porque conseguiu. Mas a alegria de pobre dura pouco, porque foi até ele descobrir que tinha que fazer isso todo santo dia. E alguns dias depois, até a vovozinha falava que o corpo dele melhorou demais e dava os parabéns porque ele está trabalhando duro no tanquinho. Nessa hora, na TV falava que essa manhã, um monstro de 4 estrelas
tarefas apareceu. A associação declarou que ele estava em sono profundo, mas quando ele acordou, por sorte os despertados conseguiram evitar o caos. A vovozinha até perguntava se o Sr. João era um despertado também, e queria saber se ele um dia iria aparecer na televisão. Mas o outro ranzinza do lado falava que não é qualquer um que aparece, e jogava na cara dizendo para ele desistir e não desperdiçar a sua juventude com um sonho inútil. A velha ficou brigando com ele, enquanto o Sr. João mandava esse safado tomar conta da sua própria vida. E aí ele saiu, porque com certeza vai se tornar forte. Então ele continuou correndo e correndo para completar o seu objetivo, enquanto em outro lugar, a mulher reclamava de ser uma caçadora porque tudo isso é tão tedioso. Depois o Sr. João chegou em casa morrendo porque ele ficou no hospital por 2 semanas inteiras e agora ainda falta 1 ano até o exame dos caçadores e ele também não tem nenhum tostão no bolso. Então ele tentou assistir às aulas e conseguiu entrar na aula do centauro porque ele finalmente tem a força suficiente e por isso ele falava sério. O primeiro passo para um transcendente é o senso, e no final do dia ele já estava com quase 6% de progresso. Daí na manhã seguinte ele já estava aguentando o falatório do gerente, aquele mesmo que não pagou a sua indenização, porque no final o dinheiro sempre é o problema. Mas se ele não terminar as tarefas diárias ele não vai conseguir. Então ele lembrava da última aula, os 5 sentidos do combate, a visão, a audição, o tato, o paladar e o olfato. Eles recebem estímulos de forma lenta e por isso ele vai aprender a acelerar o processo com algo diferente, o 6º sentido, a sua intuição. Na mesma hora que o tio veio dar um oi, o Sr. João desviava com a força do instinto, que até o tio perguntava se ele tinha olho nas costas. Depois o Sr. João falava que estava bem levando esses dois, porque agora ele está com 200 quilos nas costas. No mesmo tempo que ele andava, parecia que ele tinha uma força explodindo. Então ele começou a fazer agachamento com 200 quilos e quando ele viu no sistema que isso contava como 3, ele entendeu como completar as tarefas mais rápido. Então enquanto ele andava, ele fazia agachamentos, parava para fazer flexões porque assim ele pode ganhar dinheiro e tempo. Depois ele pensava que o seu corpo tá quebrado. Ele ficou naquele vai e volta com barra abdominal e flexão de monstro e agora tá todo quebradinho. Mas pelo menos ele concluiu as suas tarefas com sucesso. Agora ele já está com progresso de quase 10 nas duas, pensando no que ele faria. Revia as aulas ou pegava novas palestras, e como as regulares custam dinheiro, ele foi procurar as com passe grátis, e acabou encontrando como arrancar montanhas do Xiang Yu, o conhecido como Rei de Regmon. Ele foi conhecido como um homem com um poder avassalador, e como fazia parte do passe livre, ele foi lá se registrando, né? Dentro da aula, o cara já começou falando se ele queria aprender a lança, porque aqueles que estão nessa aula são apenas lixo sem fundamento. Mas mesmo assim, ele iria ensinar os idiotas. E assim chegava a próxima tarefa diária. Agite uma lança 5.000 vezes por dia. Ou seja, tamo fudido pra fazer mais uma aula dessas. No outro dia, mostrava aquela mulher de novo, enquanto o gerente falava que aqui nunca aconteceu um acidente. Olha bem, nenhum acidente. Mas pelo incidente recente de monstros, ela precisa que ele vá verificar algo. E até os trabalhadores falavam que o gerente tá de joelhos pra essa mulher. Mas quando falaram que ela é a neta do Espada Estelar, o Sr. João pensou no grande Rei Espada Estelar, porque 100 anos atrás ele era um despertado que estava na ativa, e ao contrário de agora, onde eles têm o conhecimento dos despertados, os monstros daquela época eram mais brutais. Era um tempo onde a sobrevivência não era garantida, mas ele estava ativo como um dos maiores despertados daquele tempo, um dos salvadores do mundo. E mesmo ele sendo um homem velho agora, ele ainda é um peso pesado que pode competir no palco global. Mas ele pegava os seus pesos de novo porque isso não é da sua conta. Enquanto até a mulher perguntava o que aquele doido ali tá fazendo. E o gerente dizia que ele tá meio doido da cachola 1 semana atrás. Enquanto o nosso brabo estava ali 45, 46 e chegava lá na frente quase 60 agachamento. Porque se ele começou, deve levar isso até
o fim. Até o tiozinho falava que ele vai acabar morrendo fazendo isso, mas ele já estava voltando para trazer mais monstros para ele. Só que nessa hora um dos monstros que estavam lá atrás começou a ganhar vida e saiu despedaçando tudo. Ele gritava pro tiozinho sair de lá, enquanto mostrava aquela mulher suspirando porque não é muito fã do gerente desse lugar, e se perguntava quanto tempo mais vai ter que lidar com esse Zé Ruela. Daí, enquanto ela estava encostada, ela pensava que, embora a Espada Estelar seja reverenciada como uma heroína do povo, para ela esse nome é apenas uma etiqueta pesada que a persegue a vida inteira. Mesmo que ela tenha sido ensinada pelo seu avô, o muro chamado Espada Estelar ainda era muito alto e ela não tinha a capacidade de superar esse muro. No final, o sonho de verdade dela nem era ser uma caçadora, e sim uma educadora. Ela falou pro seu avô que ela queria isso, mas ele não estava nem aí para ela, porque não deveria dizer essas coisas nunca. Ela tentou criar uma academia, mas as pessoas que vieram achavam que iriam aprender com Espada Estelar, e como era com a neta deles, todos acabaram perdendo o interesse. E por isso, no final, as pessoas se matriculavam não por causa dela, e sim por causa do nome, a Espada Estelar. E por isso agora ela tem uma pequena academia de caçadores que ninguém conhece. Então ela pensava, se tivesse apenas um cadete decente, poderia fazer dar certo. Até que nessa hora, os velhinhos passavam mandando todos correr. Um monstro apareceu no meio da obra que está atacando os trabalhadores. O Céu Joe olhava aquilo de longe, ele estava atacando o tiozinho que é sempre gente boa com ele. E se ele não agir aqui agora, ele com certeza vai de arrasta. Então falava que uma pessoa normal nunca poderá vencer um monstro. Mesmo ele, um despertado que não pode usar mana, seria a mesma coisa. E sem falar que esse é um monstro de 4 estrelas, e apenas os caçadores poderiam proteger. Mas como ninguém pode agir, ele mesmo vai ter que agir por sua conta em risco. E quando o monstro rugia, ele pegou uma lança e brandia pra cima dele. Daí quando o monstro deu um pulo pro lado, ele mandava o tiozinho sair de perto, porque eles precisam ser rápidos para sobreviver. Então ele estava pensando em ganhar tempo até que os profissionais cheguem, mesmo que ele ainda esteja tremendo de medo e o seu corpo não respondia. Mas ele lembrava das aulas, porque ele com certeza sabe que sensação é essa. Ele precisa envolver o seu universo, pensando para onde ele quer ir. Ou seja, a filosofia do Buda funcionou um pouquinho, porque ele já mexeu a sua lança e partiu para cima do monstro. O bicho vinha com as suas garras e ele lembrava da lição dos sentidos, então ele conseguiu desviar pulando para trás. E nessa hora ele usou a sua lança para dar um grande salto por cima do monstro, e lá de cima ele conseguiu ver um ponto fraco. Só que ele ainda não sabia o que fazer, porque nunca chegou nessa parte. Então ele lembrava, arrancar montanhas não é apenas questão de força, é um momento de coragem, então ele tem que confiar na sua tacada e partir para cima. E foi exatamente isso que ele fez. Ele confiou na sua tacada e cortou o bicho com a sua lança de ferreta. E quando a enorme explosão aconteceu, a mulher estava chegando para ver o que era isso. Mas lá na frente estava o nosso homem em pé e vitorioso, porque tudo que ele aprendeu nas palestras funciona de verdade. E assim ele conseguiu subir a progressão das suas aulas em um monte de porcentagem. A mina olhava para ele pensando que um transportador fez isso com apenas um cano de aço. E na mesma hora ele passava correndo por ela para ver se o tio estava bem, enquanto o gerente estava ali. Oh meu Deus, foi apenas um pequeno erro. Mas do lado, todos os tios estavam abraçando o nosso herói por ter salvo o dia, e a mina do outro pensando que encontrou o seu cadete apropriado. Então depois do expediente, todo mundo estava indo para casa. Ele até avisou pro tio e dar uma passada no hospital, e foi andando vendo que a sua taxa de progressão aumentou muito. Ou seja, quando você põe a coisa em prática, o progresso aumenta mais do que você ficar sentado com a bunda vendo a palestra. Então, se ele quiser melhorar as suas taxas, ele precisa de combate real. O problema é se ele não entrar na academia e não tiver a licença, então ele não poderia fazer nada. Só que nessa hora, a mulher chega chamando ali atrás, e essa pessoa é a caçadora do trabalho de hoje. E aí ela diz que vai ser bem direta.
e falava logo: "Você vai vir conhecer meu avô?" O tonto na mesma hora dizia que não queria e saía fora, enquanto ela pensava que falou errado. E essa é a Park Seo-yeon, tem 31 anos e está frustrada com a vida. Enquanto Seo-yeon perguntava se ela quer que ele entre numa academia sem nenhum cadete e sem nada. Mas ela pensava que esse cara faz um exercício estranho e ainda lutou contra um monstro de 4 estrelas. E por isso ela corria falando que dá tudo o que ele precisar, equipamento, configuração. Ela até perguntava se ele queria que o seu avô o ensinasse, mas isso também não importava para ele. Aí ela continuou falando que ao entrar ela ajudava ele a participar das investidas e eles também não iriam pedir pagamento incluindo a mensalidade. Então ele virou perguntando por que ela queria tanto recrutar ele. E na verdade é porque ela viu o seu potencial aquela hora e por isso no final ele acabou aceitando. Daí no dia seguinte ele atendia o telefone enquanto falava que o líder do trabalho foi demitido. E isso foi porque ele mandou ela falar muito mal dele na avaliação. Mas hoje estamos indo para a Academia dos Caçadores. A Seo-yeon estava lá na frente entregando a licença temporária dele, e embora ele não seja um profissional, esse já foi o seu primeiro passo. Então ele perguntava se ela podia ensinar um método para investidas, mas ela dizia que não precisa, e era apenas para ele escolher a sua arma, porque a gente já tem uma investida marcada para agora mesmo. Daí um segundo depois já era Ratão tomando na cabeça, e ele perguntando por que ela veio até aqui com ele. E como ele é o único cadete da academia, é claro que ele não seria negligenciado. Então ela falava que aqui tem apenas kobolds, esses ratos gigantes que é um monstro de 2 estrelas, perfeito para servir de experiência. Só que nessa mesma hora ele desviava para baixo e virava sua lança na barriga do ratão. E desse jeito a progressão dele só foi aumentando cada vez mais. E aí ele falava todo animado que vai aumentar a velocidade. E saiu que nem um doido feliz cortando kobolds na sua frente. Até a Seo-yeon depois pensava que esse cara é um lelé da cuca. Depois que ele voltou, ficou olhando para um celular com a tela preta vazia. E isso é porque ela não pode ver o sistema das aulas. Mas no final a sua primeira investida não foi mal. Tirando os exercícios estranhos que ele ficou fazendo com o corpo dos ratos, ela não sabia como contar isso pro seu avô. Mas no final ela tomou a decisão correta recrutando ele. No outro dia ele estava todo feliz porque a sua conta encheu com apenas aquela caçada de ontem, já que ele mesmo levou os cadáveres e desmontou os bichos no meio. O problema foi que ele gastou muito tempo e não terminou as palestras de ontem. Então ele pensava no que deveria fazer com 10 mil na conta. E aí ele lembrava de um método para ficar forte com o Su Wukong. Então ele foi tentar se registrar nessa palestra com dinheiro. Mas na hora que chegou, a conta era 27 milhões. Ou seja, ele só vai poder assistir quando tiver muito dinheiro. Daí ele continuou fuçando e descobriu que a academia vendia itens, os equipamentos para os transcendentes. E lá tinha apenas armas e elixires do nível mítico. Mas quando ele clicou para comprar uma lança de Logino, o sistema analisou e no final era muito caro. Então ele fazia flexões na força do ódio porque não achava que a réplica seria 100 mil conto. Aí ele sentava pensando se deveria pegar um empréstimo. Mas no final, tudo se resume ao dinheiro. Daí nessa hora, a Seo-yeon chamava ele para falar da contenção da academia. Essa é uma competição entre as academias para mostrar os mais fortes. Ou seja, um lugar que avalia o nível delas. E no momento a academia está no nível 4, então se ele tiver um bom desempenho, será possível participar das mais de cima. E por isso ela quer que o nosso Seo-yeon seja o representante da academia. E aí ele pensava que isso seria considerado experiência, então ele com certeza vai participar. Daí ele saiu perguntando o que ela normalmente faz durante a contenção. E embora não sabe detalhes, eles sabem que a avaliação é feita combinando pontuações das excursões à dungeon e do torneio de cadetes. E aí ele pensava que não tem tanta experiência assim lutando contra monstros. E por isso ele olhava perguntando se a Seo-yeon não tivesse nada para fazer agora, ela poderia treinar com ele um pouco. E aí ele olhou tão igual o ratinho que no final ela decidiu dar uma ajudada nele. Ele mesmo pensava que essa é uma grande oportunidade, porque a Seo-yeon é uma caçadora de rank B. Mas além disso, uma caçadora que foi criada por aquele estrela da espada. E por isso ele está curioso em saber o quão forte ela é. E aí ele puxava sua lança, mandando ela pegar leve com ele.
Na mesma hora ele partiu para cima e ela defendia com a sua espada, pensando que os passos são rápidos, mas bem desleixados, e a forma que ele vai também é muito previsível. Só que ela não entendeu uma coisa, como ele quebrou esse ataque que continha mana, e aí ela se descuidou um pouco e teve que defender de vez, e jogava ele lá para trás. Mas o cara estava confiante, falando que vai levar isso a sério. E nessa hora, enquanto eles cruzavam suas espadas, ela percebia que os movimentos dele ficaram mais rápidos e precisos. Ou seja, ele está evoluindo enquanto ataca. Aí ele lembrava das aulas. O mestre falava, faça ataques óbvios. E depois de fazer isso, você deve misturar com algumas fintas para realmente atacar. E assim ele continuou aplicando tudo que estava aprendendo nas suas palestras. E enquanto isso, aquela vozinha estava na sua cabeça: reflita a lança repelida como se estivesse girando de volta para você. Então ele continuava girando até que ele conseguiu uma abertura e partia para cima da Seoyeon. Só que na mesma hora que ela viu o perigo, ela inconscientemente mandou um ataquezão para cima dele. E aí o nosso molecote acabou todo morrendo na parede, destruído ali no canto. Ele falava depois todo sem graça que na verdade acabou perdendo. Ele pensava até que lutar contra um caçador é bem diferente do que lutar contra um monstro. E por isso ele ainda tem um longo caminho pela frente. Nessa hora o sistema mostrava o progresso da sua palestra, que tinha aumentado em mais de 20%. Então ele já virava sorridente perguntando se ela não tinha muita coisa para fazer antes do torneio. Porque como eles não vão ter rei agora, eles podem lutar assim, que ajuda muito. E como ela via o seu esforço, ela falava que pode fazer tudo o que ele pedir. E se ele vencer o torneio, ela pode até dar todo o dinheiro do prêmio para ele. Aí ele perguntou quanto é que ganhava nesse prêmio. E era em torno de 100 mil. Ou seja, a sua lança de Logimos está nesse torneio, rapaziada. E na verdade, para começar o torneio, falta menos de 2 semanas. Então ele já estava com fogo nos olhos, porque vai treinar e treinar até morrer de praticar para pegar a sua lança de volta. E aí ele pegava as pedras que ele mesmo quebrou com as suas costas e começava a levantar fazendo agachamentos, porque desse jeito ele definitivamente vai pegar aqueles 100 mil. E assim 2 semanas se passaram e estava no dia do torneio. O pessoal estava tudo animado para isso acontecer, enquanto mostrava um caboclo chegando pensando que tem mais gente do que ele imaginava. E aí ele andava até achar a sala de espera dos jogadores. Mas quando ele entrou, ele ficou todo nervoso por ter vindo sozinho, porque os equipamentos dos outros caçadores eram brilhantes e musculosos. Até que ele via ali na frente um Zé Ruela com uma área muito precária como aquela, e ainda mais um suporte de lança feita de roupas aleatórias. Ou seja, o melhor do melhor, né, meus rapazes? E aí ele pensava, que tipo de camponês é esse? Na verdade, de que academia ele é? E ele tá ali na frente que nem um doido olhando para uma tela vazia. E aí que ele percebeu que aquela pessoa é definitivamente o seu companheiro. Outro que não conhece ninguém, então finge estar ocupado mexendo no telefone. Quem nunca, né, meus amigos? E por isso aquela pessoa também veio participar sozinho. E aí ele veio tentar falar com o nosso moleque, falando que se chama Leming, e perguntava se podia sentar ao seu lado. Daí mostrava um fortão gritando do outro lado. E segundo o nosso mano do óculos, ele é um aspirante da academia Goshuri. E ele tava todo machão mandando aquele cara cair fora do lugar, enquanto o outro não ia para trás e falava: por que eu tenho que sair por sua culpa? Ou será que os seus músculos comprimiram o seu cérebro? E aquele cara lá é um cara que usa adagas gêmeas, enquanto o seu João não entendia de acho nenhum que esse doido tava falando, e se perguntava se ele é um daqueles infames personagens explicativos. Daí quando os caras iam começar a briga, um outro do cabelo vermelho falava que eles não são os únicos na sala de espera. E esse é um afiliado da Academia Revanante. O próprio seu João percebeu que uma frase daquela deixou todo mundo com o cu na mão. E aí ele chutava o Bard pensando que se não fosse o desejo do seu tio de elevar o nível da liga para 3, ele não estaria aqui nessa bosta. E se soubesse isso, ele teria até aceitado o convite que aquela doida tinha feito para ele. E a doida, estamos falando claro da Seoyeon, antes de convidar o nosso protagonista. E aí ele olhava um camponês e se perguntava como é que um bicho desse tá fazendo aqui para participar. Até que nessa hora veio o anúncio: a primeira partida do torneio da academia começará em breve. Então todos os cadetes eram para terminar as suas preparações.
Daí falava que nas últimas 2 semanas o Seu João se preparou com o objetivo de aumentar o seu progresso. Embora ele não tenha sentido muita diferença, agora a gente vai ver na prática como ele está indo. Porque é a experiência de lutas reais que está faltando em comparação com os outros cadetes. Ou seja, ele substituiu isso com a investida nas dungeons baixas e o treinamento com a senhorita. Então, seja caçar monstros ou duelar, agora ele não tem mais problema com isso. Então nos aguarde 100.000 doletas, enquanto era anunciada que a primeira fase é a dungeon da corrida do labirinto. Daí mostrava lá de fora os repórteres se sentando, até que um dos caras se esbarrou perguntando por que ela fica tão no canto assim. E a nossa Seoyeon disfarçada se desculpava falando que vai sentar em outro lugar. E aí os caras na frente começaram a falar sobre os detalhes da primeira rodada, a dungeon da corrida do labirinto. Nessa fase, atacar os participantes é proibido, além de declararem que o objetivo principal é escaparem do labirinto. E por isso é mais provável que exista monstros lá dentro, e caçando eles isso irá levar até uma saída. Ou seja, essa é uma prova para testar as habilidades mais importantes, uma caçada em dungeon. Mas mudando de assunto, esse ano parece que tem bastantes alunos poderosos. Um deles já fatiava o urso em pedaços com a sua espada, aquele cara do cabelo vermelho. E ele realmente está em outro nível. E os caras já diziam que esse cara seria o vencedor do torneio. E aí ela já até virava a cara, porque o Churisco ali tinha visto alguma coisa lá atrás. Já que se descobrissem que ela é a neta do Santo da Espada, ela não vai conseguir assistir o torneio quieta. E aí mostrava o Seu João, ele estava preparado para lutar nas 4 paredes, só que ainda estava meio perdido dentro desse labirinto. E aí ele pensava que se pudesse arrancar montanhas, até que na frente ele chegou numa via de 3 caminhos. Ele decidiu ir para a esquerda, mas no mesmo tempo ele tinha um sentimento diferente, que dizia para ele ir ao contrário da esquerda, aquele caminho de lá. E pode ser que isso seja parte da intuição, aquilo que o Sr. Chiron havia ensinado. E mesmo não sabia que sentimento é esse, ele vai apenas seguir a sua intuição. Daí no mesmo tempo que ele andava, ele escutava os anúncios de que algum aluno foi eliminado. Então eles devem estar encontrando monstros, enquanto ele não encontrou nenhum até agora. Até que atrás dele ele acabou encontrando aquele doido de pedra de novo, falando que não sabe onde o monstro vai aparecer, então tem que tomar cuidado. Ele perguntava para onde ele estava indo, mas na verdade estamos apenas seguindo a nossa intuição. O Seu João perguntava até por que esse doido estava seguindo ele, mas na verdade é porque eles são camaradas em uma situação parecida, já que ele também veio aqui sozinho, e pelo que ele viu antes, o Seu João estava sozinho, e é por isso que eles precisam unir forças. E aí na mesma hora que eles começaram a andar, o outro tirou um telefone mostrando a sua irmãzinha que era fofa demais. E aí que o Seu João cascou fora dele. Mesmo que o cara seja determinado até demais, porque é perigoso seguir em frente sozinho. Mas o John falava que os pais e a irmãzinha dele vieram torcer por ele, então ele não tá sozinho, pode ir bem sozinho pro outro lado. Mas ele ficou de cara, porque o cara disse que os pais morreram e ele só tem a sua irmãzinha mais nova. E aí ele lembrou de algo do passado, pensando que deixou o clima bem ruim desse jeito. Mas ele falava que o doidão pode seguir ele se assim ele quiser. Mas ele diz uma coisa de antecedência: o prêmio em dinheiro do primeiro lugar é só dele, nem adianta tentar lascar a mordida. Então eles seguiram, com o cara pensando que ele é muito confiante e não hesita em nenhum momento. Na frente eles chegaram em um beco sem saída, mas o Seu João botou a mão e abriu a porta da parede, porque eles completaram o labirinto em um tempo recorde de 27 minutos. E aí o povo ficou tudo animado, porque outro jogador completou primeiro, enquanto na tela mostrava o Kim Soejong em primeiro lugar de todos os participantes. Nem o nosso amigo do óculos entendeu direito, já que ele só encontrou ele e foi seguindo por aí. Então o povo lá de fora pensava se ele seria filho de alguém importante ou de uma academia foda. Mas o brabo tava lá no celular, enquanto aquele mano vermelho apareceu. E aí ficou um silêncio danado, enquanto um olhava pra cara do outro. E saiu falando que ele teve apenas sorte. E aí o povo ficou mais confiante, porque se ele diz, deve ter sido só sorte mesmo. Nessa hora, alguém chegou para fazer um anúncio da segunda prova. Será um torneio de combate 1 contra 1. As armas não devem ter nenhuma mana injetada, senão tá desclassificado. Contudo, o fortalecimento do corpo com mana é permitido, só não pode na arma. O Seu João pensava que 32 pessoas passaram, então ele se pergunta como é que vai ser esse torneio.
Nessa hora, alguém levantou a mão falando que ia desistir. Depois, a Nossa Senhorita saía, pensando que quase foi pega porque gritou o nome do seu João lá no meio. Em outro lugar, algumas pessoas reclamavam. 32 passaram, mas o torneio agora iria começar nas semifinais. E na verdade foi porque todo mundo desistiu. E aí os caras da aposta falavam que não vai ter graça o torneio começar na semifinal. Até que o Careca falava que todos desistiram porque já sabem que o João vai ganhar, aquele lá do cabelo vermelho. Só que nessa hora, alguém chegou botando uma maleta na mesa e era um mestre dos magos apostando $1 milhão em quem seu João. Nem a senhorita sabia quem era essa pessoa encapuzada, enquanto ele pensava que isso ficou sem graça, porque as pessoas começaram a desistir. O Sr. Óculos dizia que isso é comum, porque só os melhores vão vencer. E ninguém queria lutar lá logo contra o João. Ou seja, os fracos se tornariam pedras diante dos fortes. E aí geral desistiu, sobrando 5 pessoas. No primeiro round, o Seu João iria lutar contra o Zhang. Segundo round seria o João contra o Ming. Enquanto o Shumi teve um passe livre para a próxima rodada. O Seu João perguntava por que ele estava tremendo tanto assim. Mas aqui ele foi o azarado de cair contra o mais forte. Daí os funcionários começaram a chamar os nomes para subir na arena, e o Sr. Óculos perguntava se ele não tinha nenhuma preocupação, mas é claro que não, porque o 100 mil já tá ali no papo. E desse jeito o apresentador dava o começo da competição. De um lado, o novo recordista de Dungeons e o seu oponente, o gigante do machado Zhang. E assim o primeiro round do torneio começou. O Zhang vinha pra cima veloz, enquanto ele estava confiante. Mas antes de mostrar alguma coisa, voltamos lá embaixo, onde as coisas estavam tensas. Isso só de ouvir o apresentador falando que ele superou tudo. O Sr. João derrotou o Zhang com apenas um movimento, enquanto o João estava puto com toda essa competição. Daí mostrava que antes o Zhang vinha com seu machado poderoso, e o Sr. João desviava fácil. Ele tentava de todos os lados possível, mas era desviada e defendida. Enquanto ele não entendia o que diabos estava acontecendo. E aí parece que ele começou a colocar mana no seu ataque e vinha pra cima todo poderoso. Mas no mesmo momento seu machado voava pra cima, porque o seu João estava preparado para tudo. E o cara no final acabou desistindo, já que ficou desarmado. E aí o apresentador falava que incrível luta indo contra todas as expectativas, já que o vencedor dessa batalha é o Kim Soejong da Academia dos Sonhos. Enquanto isso, ele mesmo estava decepcionado com uma luta dessa, já que não aumentou quase nada os seus status. E aí ele olhava o número de dias com passe livre, que era 52, e perguntava o que ele vai fazer se eu não conseguir até lá, já que ele tá ficando sem dinheiro para comprar o passe de novo e conseguir uma arma. Então ele não tem escolha a não ser ganhar o dinheiro do prêmio. Quando ele voltou lá para baixo, nosso Sr. Óculos estava todo animado falando que ele era muito forte. Até que o cara do evento chamava a segunda rodada. Então ele vai chamar os nomes de quem ia. O cadete Le Ming e o cadete Le Juan. E ele só passava ali como quem não quer nada da vida, falando: sai da frente, seus pivete. O Sr. Óculos dizia que sentia uma simpatia pelo Sr. João. E por causa disso, ele está animado e vai dar o seu melhor pela sua irmãzinha na sua partida. E aí ele saiu correndo para a sua batalha, porque eles vão se ver na final. Então ele chegou no centro da arena falando: eu posso fazer isso. Enquanto o estressado estava ali perguntando o que ele tá tão sussurrando assim. E aí na primeira encarada ele já dizia que pode prever o resultado. É como uma presa bastarda inútil na frente de um caçador. E além do mais, um grande predador como ele. Mas o cara do mesmo jeito sacou a sua espada e estava confiante. E por isso ele mesmo não entendia e falava que vai acabar com ele de uma vez. E aí foi nessa hora que o apresentador iniciava o começo do combate. Ele partia pra cima falando que vai terminar isso em 1 segundo, mas o cara ainda conseguia defender mesmo que estivesse sendo difícil. Ele vinha acertando o cabo da espada na barriga dele, que fez o óculos sair voando. Enquanto o apresentador se perguntava se esse seria o fim da partida. Mas ele estava preparado, ele não vai perder. Ele tinha confiança nele mesmo, ele está tão perto do final. Então ele levantou falando que vai fazer como o seu João. Ele partiu para cima com a sua espada, mas no final ainda foi derrotado. E o João, o vencedor desse combate. Mas mesmo ele tendo perdido, ele pode ficar orgulhoso porque acertou um golpe no safado valentão.
E aí o povo na plateia começou a rir e sussurrar, esse cara se acha todo por ter derrotado o mano desse jeito, então parece que ele não vai ser nada no final. E aí nessa hora ele ficou enfesado e falava pro juiz que se rendia. No mesmo segundo ele apareceu chutando a cabeça do Ming e falava que é por isso que eles estão nessa maldita de quarta liga. O safado ainda ia atrás do Ming porque ia acabar com a raça dele aqui mesmo, porque ele deve ser colocado no seu devido lugar. Só que nessa hora o Seo Joon apareceu com a sua lança, porque ele estava esperando lutar com ele de qualquer jeito nas finais, e por isso ele vai tomar uma surra antecipadamente. E aí na hora da tensão, o Seo Joon só mandava ele se mover o pé daí, porque tava com o pé na cabeça do seu amigo. Ele tentou falar, e se eu não quiser me mover, mas ele só veio com a lança pra cima, jogando ele pra longe. Ele perguntava depois se o Ming tava consciente, e pelo jeito ele ainda tava vivo. Então o Seo Joon começava a levantar perguntando qual o problema dele, mas o cara dizia que apenas essas pestes não sabem o seu lugar. Enquanto isso, os torcedores na plateia perguntavam por que os juízes e os organizadores não estão fazendo nada. Mas o Juan falava que vai ensinar uma coisa sobre o mundo, porque aqui só os capacitados vencem, e é assim que o mundo funciona, idiotas como ele não vão a lugar nenhum. E aí ele lembrava porque trabalhou durante longos 9 anos, e se preparou para virar um caçador. Ele se culpou por não ter dinheiro ou talento, mas o seu trabalho duro só serviu para manter os seus status, nunca melhorou nada na sua vida. Então ele pedia pro juiz cuidar do Ming, porque esse cara não pode ficar falando o que quer. Ele não tem a autoridade de desmerecer os outros. E nessa hora o seu rojão partia girando a sua lança em cima dele. O cara falava que isso era uma piada, e já vinha com a sua espada jogando ele pra cima. E aí a luta dos dois ferozes começava no ar. O Juan vinha pra cima dele de espada e os flashes só apareciam no ar enquanto os espectadores viam. O próprio Seo Joon pensava que não é à toa as expectativas que o povo coloca nele, porque esse cara é mesmo forte. Mas ele não tem a luxúria para pensar nesse tipo de coisa, ele deve se mover de acordo com seus sentidos. E aí já acertava uma na pança dele e descia para trás, porque ele não vai se acovardar. O próprio cara pensava que aqueles olhos não vão desistir tão fácil, e por isso ele chegou na frente perguntando até onde ele vai continuar. E aí a luta agora estava no ar. O Juan atacava e o Seo Joon defendia. E mesmo ele sendo melhor, ele ainda estava conseguindo manter o ritmo. E até que um dos ataques acertou ele e também acertou o Seo Joon ao mesmo tempo. E aí o cara pensava, uai, como esse merdinha ousou me empurrar? Então ele sacava sua espada saindo uma aura vermelha. E aí o Seo Joon pensou que fudeu, porque ele nem sabe controlar sua mana direito. Mas nessa hora ele lembrava das suas aulas. O seu mestre da lança já contou do reino de Shu para todos os cantos. Um dos estudantes havia perguntado para ele por que ele pulou no meio dos inimigos sozinho, porque aquilo seria uma luta perdida. E eles estavam certos, os resultados já tinham sido decididos. E mesmo estando com medo, seu medo maior seria de perder. E apesar disso, ele ainda lutou, porque tinha algo que ele precisava fazer, ele precisava da vitória. E foi assim que ele se tornou o grande rei de Regmon, e liderou o poder de arrancar montanhas e mover. Então o Seo Joon estava preparado e foi pra cima junto com ele. E desse jeito os dois cruzaram espada e lanças no ar, fazendo uma forte explosão, derrubando até o povo que estava em volta da arena. Enquanto todos se perguntavam quem venceu, porque na sombra os dois estavam de pé. Nessa hora o Seo Joon quase caiu, mas ficou em pé, enquanto seu oponente havia sido derrotado. E desse jeito temos um novo vencedor. Enquanto a plateia ia à loucura gritando seu nome, Kim Seo-joon, a própria senhorita estava espantada porque agora ele consegue usar a aura da lança, enquanto a mestre dos magos encapuzado estava lá atrás observando tudo. E ele mesmo tirava o capuz porque estava mais assustado que ela, porque isso não seria possível. Ou seja, por que o cara apostou nele, já que ele apostou pra ele perder? Mas na mesma hora que ela olhou pra trás, o cara já tinha desaparecido. Enquanto o seu rojão estava andando cansado e com os curativos na cara, porque ele acabou sendo desqualificado. Porque o outro participante já tinha desistido da luta, e como ele interviu apesar do juiz ter avisado várias vezes, as ações dele foram declaradas uma violação clara das regras. E no final de tudo, o cara foi de maquininha pro hospital,
e o Leixo Min venceu o duelo por desistência de todos. O Ming terminou em segundo lugar e o Duque Shu terminou em terceiro de algum jeito, enquanto o Seo Joon pensava que a sua barra de sucesso subiu muito com o final daquele duelo, e pensava naquele poder estranho que ele sentiu na lança. E isso deve ter aparecido porque ele já compreendeu 50% da aula do nosso humano da lança. E aí ele foi ver se dava de pegar mais uma palestra. Só que a senhorita chegou lá atrás chamando ele. Ela perguntava se ele estava bem, como é que estava o corpo, mas ele por sorte estava ótimo já que ganhou a batalha. Ele mesmo dizia que poderia ter vencido, mas acabou metendo o nariz onde não foi chamado. E foi aí que ele lembrou do seu maldito prêmio em dinheiro que ele tanto queria. Ela perguntava depois o que ele ia comprar com aquele dinheiro todo. Mas isso é porque tinha uma certa lança que ele andou olhando e estava querendo comprar. Mas tá tudo bem, ele pelo menos não vai se arrepender de ter ajudado seu amigo. Então ele dizia que vai encontrar um jeito de ganhar o dinheiro de outro jeito. Só que nessa hora, o Ming do óculos chegou ali chamando ele. E ele agradecia, perguntando se poderia ficar mais forte se continuar se esforçando como ele. Só que o próprio Seo Joon falava que provavelmente vai ser muito difícil. Mas isso não seria um motivo para ele desistir, então ele deve focar e se esforçar. E aí o Ming foi embora, enquanto ele ainda falava para não deixar ninguém fazer ele ficar para baixo. Porque assim ele vai conseguir com certeza. Porque se você sonha com algo, faça tudo o que precisa para ele ser realizado. A senhorita até ria falando que pelo menos agora ele tem um novo fã. Daí nessa hora o Seo Joon saiu murmurando que deveria ter aproveitado para sugerir a academia deles pro Caba. E como ele disse algo como nossa academia, ela ficou encantada e animada falando que vai até o workshop do seu avô para pegar uma coisa para ele. Depois mostrava uma cala estilo japonês e alguém perguntando se o mestre está presente. E como ele estava meditando, o cara mandou dar o recado que é uma emergência e por isso que ele está aqui. Daí na mesma hora o cara entrou na sala falando que é o Cell Moon Shun. O velho dava uma bronca porque tinha falado para ninguém entrar enquanto ele meditasse. E por isso ele estaria ignorando as suas ordens. O cara mesmo pensava que com essa pressão ele não consegue nem se mexer direito. Mas na verdade a mensagem que ele tinha para dar é que a senhorita participou do torneio de academias. Eles ainda estão conseguindo os detalhes, mas parece que ela recrutou um novo aluno. E aí o Ranzinza levantou falando que ele mesmo vai ver pessoalmente que tipo de pessoa ele é. E esse é o famoso Santo da Espada. Depois disso, nosso protagonista estava com a sua lança 4.980, 4.981 e no final 5.000 lançadas para baixo. Ou seja, a sua tarefa diária está concluída. Enquanto isso, a nossa senhorita estava lá atrás encarando ele. Ele até pergunta, uai, senti um trem estranho na minha nuca? Mas deve ser só imaginação, né? E na verdade ela estava brava porque ele queria tanto mudar de equipamento, então quando eles foram no workshop, ele acabou não pegando nada. Porque eles já estavam lá, então ele deveria ter pegado alguma coisa boa. O problema é que ele não consegue se contentar com uma arma normal desde quando ele viu aquela transcendente. E aí ele pensava, ao invés de eu comprar aqui, será que eu não peço dinheiro emprestado? Porque o preço da lança ainda acabou aumentando para 120 mil. Ou seja, as regras são diferentes se o dinheiro não é conquistado por ele mesmo. Mas antes disso, ela tinha outra coisa para perguntar, que tipo de técnica de cultivação de mana que ele estava usando. Porque ele precisa de uma técnica de cultivação para saber usar mana. E vendo como ele usou no torneio, não parece que seja uma de baixa classe. O problema foi que ela nunca viu ele cultivando na vida. E para falar a verdade, ele nem aprendeu isso, a técnica de cultivação de mana. Isso se trata de uma técnica que te possibilita usar mana de uma maneira mais eficiente. Elas têm várias variações e grandes maneiras para fazer isso. E todo caçador tem a sua técnica de cultivação de mana especial. E essa era a razão dele querer ir para uma academia de elite. Aí ele perguntava, você me ensina a técnica de mana do Santo da Espada? Mas isso ela não pode, já que o seu avô proibiu dela fazer isso. Ao invés disso, ela ensina a técnica que ela mesma inventou. E aí ele parou pensando, porque agora ele pode pegar uma boa palestra sobre mana. E aí, como ele não falou nada, ela só foi saindo fora, porque se ele não quer, não tem como ajudar. Ele perguntava onde ela ia, e na verdade hoje ela tem compromisso. Então ele falava para não ficar se preocupando que vai dar tudo bem. Mas no final a verdadeira pergunta é que palestra ele deve pegar agora. E aí ela saiu lá de fora toda corada, se perguntando se aparenta ser uma sem fazer nada da vida. Mas na verdade vamos conhecer primeiro o que é a mana. É um mundo formado pelas leis da causalidade.
é um jeito de burlar e moldar as regras do mundo. Isso seria a mana. E quando você aprender ela, você consegue ver o mundo de outra forma. E isso é o que o nosso arquimago Merlin disse. E como ele já tinha explicado o suficiente, é hora do rapaz treinar sozinho. Então a próxima missão diária apareceu: manifeste 1000 orbes de mana. E aí ele ficou em pé com as mãos juntas porque está concentrando toda a sua mana em um só lugar. Lembrando do que o Merlin disse, que para usar mana deve conectar o mundo real com seu mundo psíquico. Ou seja, fazer essa coisa vir para a realidade, como se ela seguisse as leis da natureza. E aí, depois de tanto tentar, finalmente uma luz brilhante aparecia no meio das suas mãos. E essa sim seria uma orbe de mana. E como o negócio saiu tão pequeno assim, nem deveria contar como parte da lição, né? Mas pelo menos é o suficiente para ele aprender um pouco. Só que nessa hora o velho Ranzinza chegou todo bravo lá atrás, enquanto ele perguntava se esse velho era o santo da espada. E ele já chegou observando mesmo, porque aquilo nas mãos dele é a manifestação condensada da mana. E mesmo o cara parecendo ter potencial, o velho pensava que só tem uma razão para ele entrar na Academia dos Sonhos, que é para usar a sua neta. E aí ele chegava com a sua espada perguntando quem é você. E o bobão se apresentava: eu sou o Kim Seu João. E aí ele continuou falando, porque se ele veio ver a senhorita, é uma pena, já que ela saiu agorinha. O cara perguntava como ele estava tão tranquilo assim, porque a sua intenção de matar está direcionada para ele, então ele deveria estar paralisado. E por isso ele pergunta qual é o verdadeiro objetivo do seu João. Porque alguém com o talento dele poderia ser recebido em qualquer lugar. Então por que ele está se aproximando da sua neta? E ele tentando lá falar, não, é um mal entendido. Mas o cara já sacou a sua espada pra fora enquanto o seu João saía correndo. Porque isso tá ficando perigoso. Daí lá na casa do vô, ela chegou perguntando cadê ele. Mas nem a mulher que sabia onde ele estava, porque ela veio até aqui querendo falar com seu avô sobre o seu novo aluno. Só que o mesmo velhote estava lá na academia todo assustador mandando ele falar. Qual é o seu objetivo com a minha neta? Daí voltando na senhorita, o conselheiro falava que é uma honra ver ela na casa, já que ela quase não vem aqui. Ela dizia que veio para ver o avô, mas na verdade o chefe está na academia dela. E aí ela saiu correndo porque já percebeu que vai dar bosta. Porque se ela deixar aqueles dois se conhecerem sem ela estar lá, vai ser muito complicado. E era exatamente isso que estava acontecendo. O seu João estava ali pensando que ele tentou acertar com essa bengala, mas o velho tá ali perguntando quem realmente é você. Ele tentava dizer que é tudo mal entendido, mas o velho nem ligava e falava que ele se moveu muito bem. Então isso não é um mal entendido. Ele ainda está mentindo e por isso toma as bengaladas. O seu João continuou falando, eu não sei o que a senhorita disse, mas fica calmo, véizão. Mas como ele viu que o velho não estava ouvindo de jeito nenhum, ele se preparava porque vai lutar com tudo junto. Já que se esse homem entrou para matar ele, ele já teria feito isso. Porque ele está acima dos céus, o grande santo da espada. Então essa seria uma grande chance para ele aprender. E aí o próprio Santo da Espada pensava que a ambição dele mudou, porque mesmo conhecendo incontáveis caçadores durante os anos, alguns poucos olhavam para ele tão feroz assim. Então ele partia para cima com a mesma pergunta, por que você se aproximou da minha neta? E aí ele vinha com aquela pressão avassaladora, parecia que o seu João era um rato pititinho na frente dele. Mas ele defendia confiante, porque quer ver até onde o seu corpo consegue ir contra o Santo da Espada. Ele era jogado no chão, mas mesmo assim se levantava, porque só tem uma chance. Mas agora ele parou um segundo no ar e tomou só uma vuquizada, enquanto lembrava da sua aula com Merlin. Porque você tem que enganar e convencer o mundo da sua mana. Ela tem que fazer parte das leis da natureza. E aí ele usava a mana na sua lança e vinha pra cima, porque ele consegue sim. Mas mesmo com toda essa explosão, o seu John estava no chão, enquanto o Santo da Espada estava falando que ele finalmente mostrou as suas verdadeiras intenções. E aí, como ele estava pensando quando a senhorita ia chegar, o velho ficou mais bolado ainda, porque entendeu direito o que ele quer dizer. E por isso vai apresentar o nosso seu John à morte. Só que nessa hora, a nossa senhorita chegou para salvar o dia, mandando eles pararem. E perguntava o que esses dois estão fazendo. Ou seja, o velho era poucas ideias mesmo, né, rapaziada? Só parou porque a neta chegou. E aí o seu John estava se escondendo atrás dela, perguntando por que de acha ele tá apanhando. Mas a própria senhorita
senhorita se desculpava com ele e dizia que vai explicar tudo mais tarde. Enquanto o velho Ranzinza estava ali, até com os bracinhos cruzados. E aí o seu John saiu para dar uma volta, enquanto ela já olhava a Célia falando: vovô, precisamos conversar. Mas a primeira coisa que ele falou é que o moleque era suspeito demais e não era para ela chegar perto. Ela dizia que não era suspeito, mas ele retrucava perguntando o que ela sabe disso. Então ela lembrava de tudo que já passou, porque é algo que ela escutou várias vezes nos últimos 31 anos. E com essas palavras, o seu avô ignorou tudo que ela fazia. Ele sempre causou problemas com seus novatos. Então eles acabaram saindo de medo. Mas agora ela não quer nada disso, porque o senhor seu João é diferente. E ela não vai obedecer o que ele está falando. Esse lugar é a academia dela e de mais ninguém. Porque desde que o seu João se juntou aqui, ela percebeu que estar nessa academia é outro lugar. E mesmo não sabendo porquê, ela quer descobrir mais a fundo o que é esse sentimento. Daí na memória ela se desculpava por levantar a voz pro vovô. Só que de todo jeito ela não quer fazer o que ele manda sempre. E aí ele mesmo tava com os olhos regalados pensando: sou eu? Ela nunca deu a sua opinião tão forte desse jeito. Então ele lembrava de muitos anos atrás, quando aconteceu uma quebra de dungeon. E depois de perder o seu filho, ele viu a Soyeon que estava sozinha. E por isso ele mesmo decidiu que ela precisava de força. E é por isso que ele era tão rigoroso no treinamento dela. Mesmo que não fosse o caminho que ela escolheu, ela devia ser forte. E depois de oprimir ela por tantos anos, ele conseguiu sentir o distanciamento deles. Ela foi para um lado e ele ficou atrás. Então esse foi o resultado da rebeldia dela. Daí no outro dia o seu João estava andando falando que tá bem, então vai conseguir resolver as missões de hoje sem problema. Mesmo que ele tenha sido quebrado ontem pelo velho da espada. Daí mostrava que ontem de noite a senhorita ligou para ele e explicou tudo o que aconteceu e a situação dela com o vovô. E também o que aconteceu com os estudantes antigos. Só que quando ele estava entrando na academia, ele deu de cara com o vovô sentado, mandando ele entrar e sentar aqui no chão porque eles vão bater um papo. Ele dizia que entendeu o acordo que ele fez com a senhorita e perguntava se essa era a verdade completa. E pelo que ele estava vendo nos arredores, o cara não parece estar mentindo, né? E aí o seu John perguntava se agora já poderia treinar. O próprio velho pensava que se visse ele treinando vai ter certeza das intenções. Mas depois de um tempo ele só tem certeza de uma coisa: esse cara não tem a mente muito saudável. Ele só sentou e começou a olhar para a tela do telefone que nem um doido. Então o vovô perguntava se ele estava meditando aí no chão, mas ele acabou não respondendo direito e focando na sua palestra. E aí o velho até tentou se achar um pouco, falando que se ele quiser ele tem algumas coisas que pode ensinar, mas o seu John na mesma hora falou que não precisava de nenhum ensinamento. Aí quando a senhorita chegou na academia, ela deu de cara com o vovô, enquanto ele dizia que ela chegou na hora certa. Ela já começou dizendo que não é pra ele fazer bullying com seu aluno, enquanto ele tava ali no cantinho. Oh, aquele moleque não bate muito bem da cabeça não, acho que tem que ir procurar um hospital. Porque tudo que ele está fazendo desde a hora que chegou é estranhamente estranho. Mas ela, que já estava acostumada, falava que ele sempre faz isso todo santo dia. E aí o velho pensava que não confia no moleque. Mas essa também foi a primeira vez que ele vê a sua neta sorrir daquele jeito. Aquela mesma que sempre estava com a cabeça baixa. E por isso ele já estava pensando: aquele moleque se atreve a mirar na minha neta. Só que nessa hora alguém chegou lá atrás chamando o mestre, porque ele veio trazer notícias urgentes. A ordem ligou para marcar um encontro com o Santo das Espadas. E aí ele perguntava: é os mané da Ordem da Verdade? Porque não tem necessidade deles virem até aqui pessoalmente. Mas na verdade o que chocou ele foi que o Sr. Kalian requisitou isso pessoalmente. E ele também perguntou uma coisa extra: se a pessoa de nome Seu John também poderia ir, o mesmo que tá ali com a cara de bunda vendo sua palestra. E o velho perguntava se ele fazia parte da Ordem da Verdade, mas nem ele mesmo sabia quem é essa pessoa. A senhorita falava que um tempo atrás ela viu um homem suspeito de manto preto no evento das academias, então aquela pessoa poderia até estar envolvida. Então o Sr. John ainda perguntava: eu preciso ir mesmo? Tem que treinar, né? Aí eles falavam que a Ordem da Verdade é onde existe os 7 apóstolos. Eles recebem o mesmo tratamento dos cabeças do estado. O Sr. Kalia é o sucessor do corrente, cargo vazio do apóstolo da castidade. Normalmente uma pessoa como ele não te convidaria pessoalmente para ir lá. E aí a nossa estrela perguntava por que ele deveria se importar, já que ele é um estrangeiro que ele nem conhece.
E o cara lá atrás até falava que o Sr. Calinha previu que ele negaria o pedido. Então ele pediu para passar a seguinte mensagem: somente dele vir, ele vai ganhar 100 mil. Então ele deveria considerar isso. E aí ele já ficou esperto, né? Porque é tudo pelo dinheiro. Então acabamos que vamos ter que ir, né, rapaziada? Enquanto falava que na Ordem da Verdade, eles são uma ordem religiosa que serve a verdade como seu Deus, a pessoa chamada de a Grande Voz. E dentro da ordem, os 7 apóstolos são os colaboradores centrais, tendo suas palavras como verdades. Então dizia que 100 anos atrás a ordem era tratada como um culto, mas durante o cataclisma, ao combinar suas forças com os heróis, eles foram fundamentais para trazerem a paz na humanidade. E dentre tudo, a parte mais importante foi a subjugação do Berserker, porque no fim do cataclisma, o monstro apareceu. Ele era tão poderoso que ninguém poderia fazer nada, e as únicas pessoas capazes de derrotar esse monstro foram a Grande Voz e os seus 7 apóstolos. E agora no presente, estamos em um hotel de Seul. O velho dizia que veio com o malandro encontrar o Kalita, e aí os dois foram autorizados a entrar no prédio. O Sr. João andava pensando por que essa galera importante tá procurando por ele, já que não faz sentido. Mas lá dentro do hotel era tudo brilhante e o mordomo mandava eles esperarem na sala. O velho já estava reclamando que sempre é assim. O Sr. João perguntava se ele conhece esse tal de Sr. Calia. E na verdade, hoje é a primeira vez que eles vão se ver. Eles só trocaram ligações algumas vezes, mas nunca se encontraram cara a cara. E aí ele ficava impressionado, perguntando sobre a Grande Voz. Só que a última aparição dele foi há muitos anos atrás, na batalha contra o Berserker. Então nem o Santo da Espada conhece ele direito. Nessa hora, alguém chegou lá atrás falando que é um prazer conhecê-los. O velho resmungava sobre a demora, enquanto vemos Calia, a sucessora do apóstolo da castidade. Ela agradeceu os dois por terem vindo aqui, enquanto o Sr. John perguntava como ela o conhece. Daí ela começou a falar que na disputa de academias, um dos fiéis assistiu à batalha e ficou impressionado, e por isso ela o convidou pessoalmente. Ele mesmo não entendia nem um pingo do que essa mulher pensava, mas ela estava falando sobre o reconhecimento de uma dungeon, então ela queria a companhia do Santo da Espada. O Ranzinza perguntava por que ele ajudaria nisso. Então ela dizia que tem um relatório de distorção em uma das dungeons, e aí ele entendeu o motivo dela ter vindo à Coreia, já que ao mesmo tempo ela solidificaria sua posição como uma sucessora. Ela falava que ele é muito bom, enquanto o velho queria saber o quanto vai ganhar com isso de pechincha. E aí no final decidiram que se ela jurasse pela Ordem da Verdade, ele iria ajudar. Então depois do ritual ela falava com o Sr. John. A Ordem estava querendo patrocinar. Ele dizia que já tem uma academia, mas ela não estava falando especificamente disso, enquanto ele perguntava se ela via alguma coisa na tela do seu celular, e como todos ela viu apenas uma tela preta, então ficou para ele ver o lance do patrocínio depois. Quando ele chegou na academia, a senhorita ainda estava lá perguntando onde estava o avô, mas o velho apenas desapareceu no meio do caminho. A senhorita falava que ele é bom em se meter no problema dos outros, então já se desculpava adiantamente por isso. Mas o Sr. João dizia que não tem problema, mesmo que às vezes ele leve algumas porradas. E aí ela coradinha agradecia, enquanto o clima ficou meio estranho de repente. Daí ela veio perguntando se ele tá precisando de dinheiro, porque sempre que ele vai caçar, ele gritava que queria conseguir 100 mil. E nessa hora ele lembrou, o passe tá acabando e ele tem que ouvir as suas palestras e comprar uma nova arma. E sabendo disso, a senhorita achou algo interessante, um concurso de varredura de dungeon. Ele ficou animado, mas quando ela disse que o prêmio era de 300 mil, ele falava na mesma hora que não pode perder por isso. E aí ele sentou no chão pensando na sua última competição, que a gente sabe que deu uma merda no final. Mas dessa vez ele tá confiante na vitória. A senhorita falava que a competição vai durar uma semana, e quando começar, o governo manda a lista das dungeons para os competidores, e assim eles podem começar a invadir com um tempo limite de 10 horas após a reserva. E aí ele pensava, então a velocidade é a chave. Então ele perguntava se vai ter que lidar com os corpos, mas ela tava doida com ele querendo carregar todos esses monstros de novo, igual ele sempre fica fazendo nas dungeons que eles vão. Só que o nosso menino estava confiante, porque de pouco em pouco o dinheiro vai entrar na sua carteira. E mesmo assim, o prêmio ainda é a prioridade. Então ele perguntava quais são as regras. E assim os dias se passaram e estamos na competição
competição. Os progressos da palestra já estavam subindo, alguns até a mais de 50%, e a senhorita perguntava se ele baixou o app. E como estava certo, ela tá preocupada que o ajudante ainda não chegou. Ele mesmo falava que não tem problema, o senhor já tá quase aqui. Na mesma hora, o seu João gritava falando que estão aqui. E quem apareceu foi aquele tiozinho que trabalhava junto com ele, perguntando o que tem que fazer hoje. Daí mostrava que uns dias atrás ele ligou pro tio dando uma proposta de trabalho, porque ele vai numa competição e precisa de alguém para desmontar os monstros. E assim voltamos ao presente, porque o evento começou agora e os dois já entraram no caminhão falando que o objetivo é determinar quem invade mais dungeons. Ou seja, o primeiro ponto é a velocidade. O segundo ponto é o quão rápido você alcança uma. Então ele entregava uma lista das dungeons e a localização delas, porque ele quer o caminho mais rápido para ir de uma em uma fazendo cada delas. E aí o tiozinho acelerou a tranqueira do caminhão e eles chegaram no primeiro portal. O seu João foi logo entrando, enquanto a supervisora pensava que iria demorar mais de 1 hora, e até pergunta se esse cara seria apenas um simples motorista. Mas na mesma hora o cabeçudo saía falando pro tio vir aqui ajudar. A mulher falava que um terceiro não pode interferir dentro da dungeon. Só que o seu João dizia que capturou todos os monstros, então a invasão está concluída. Ela entrou e via que realmente todos estão no chão. Depois ele e o tiozinho começaram a fazer agachamento de monstro, levando eles para fora. O tio preparava a mesa de fora e pegava os seus equipamentos para o desmonte. Então no 3 ele começou a desmontar os monstros, enquanto o seu João vinha fazendo seus agachamentos, e a mulher não entendendo nada do que esses dois doidos estão fazendo. Porque 5 minutos depois eles iam embora com a sacola cheia e partiram acelerando o caminhão na direção da próxima dungeon. Daí mostrava que na próxima dungeon o senhor estava de boa pensando quando iria chegar o participante, mas na mesma hora passava um caminhão doido, dava marcha ré e dois caras passavam correndo, porque essa é a dungeon dos esqueletos. O seu João puxava sua lança porque isso vai ser fácil, e aí ele partiu destruindo todos. Depois começou o agachamento de esqueleto, o tiozinho desmontava o esqueleto, ele agachava e o tiozinho desmontava mais. E assim eles passaram correndo com o cara não entendendo mais nada e eles acelerando o caminhão de novo. Depois estamos no time de gerência. Um dos ADM do exame estava vendo os candidatos. Essa primeira é a Lee Soeon, que concluiu 16 dungeons nesse tempo. Ele continuou folheando porque ela está em segundo lugar. O cara até se perguntava que mito que concluiu 17 dungeons nesse tempo. Mas quando ele viu o seu João, ele tinha concluído 32 dungeons. Aí ele perguntava pro gerente geral se tinha algum problema aqui, porque seria impossível ele ter limpado isso tudo. Só que o chefe checou todos os locais e a contagem está correta. O cara ia de dungeon em dungeon limpando e desmontando os monstros. Apenas um aluno da Academia dos Sonhos, o que fez eles ficarem surpresos por ser a academia da neta do Santo da Espada. Depois, na outra guilda, falava que a Lee Soeon perdeu o primeiro lugar. E aí eles até imaginavam se seria possível fazer 32 dungeons em um dia. Ela pensava que se terminasse todas em 30 minutos, mas mesmo assim ainda não tinha como, seria impossível fazerem isso. Daí o homem levantava falando que é possível se você tiver uma ajuda por baixo dos panos. Então ele mandou ela continuar no trabalho porque ele vai resolver isso. E esse cara é o Lee Shukman, o pai dela e também o mestre da Academia do Leste. Ele continuou dizendo para ela não fazer como Jinso, porque isso a faria ser uma inútil. Depois, quando ela saiu, ela lembrava de alguém falando que quando ela se tornasse uma caçadora, ela deveria ter um motivo, um propósito para isso. Mas a outra dizia que isso é baboseira, porque nos dias atuais eles viram caçadores por dinheiro, e mandava ele não dizer essas coisas de novo. Só que na mesma hora a mulher estava brava, falando que se ele já está morto, que não aparecesse mais na sua frente. Depois a nossa dupla de dungeons estava reclamando de dores no corpo. O tio até perguntava se teria que fazer isso de novo amanhã, enquanto o seu João brincando fala que ele parece uma criança.
Depois o seu João falava que tirando as taxas e a comissão sobraria uns 7.800 e se dividirem cada um fica com 3.900 pro seu bolso. O tio falava que não precisa de tudo, melhor fazer 70-30, já que ele invadiu as dungeons e matou os monstros. E como o tio tava falando tanto, no final acabou que o seu João iria passar para ele 2.500, enquanto ele mesmo perguntava como é que os valores acabaram assim. Depois o seu João perguntava se ele estava surpreso, e não com o dinheiro, e sim por ele estar invadindo as dungeons. O tio falava que tinha assistido ele na competição entre as academias, então já sabia da sua força. Ele só não tinha ligado antes para não atrapalhar e dar algum BO. O seu João pensava que o tio é sempre assim. Ele pode ser bruto, mas está sempre olhando e torcendo por você. Depois estamos no segundo dia da competição. O examinador perguntava se eles são os famosos desmembradores de dungeon. E isso foi porque o trabalho deles pegou e todo mundo estava conhecendo os dois. Depois disso, o seu João via a pontuação e o seu nome estava em primeiro com 73 dungeons completas. E se eles manterem assim, vão ganhar muito fácil. Então ele estava falando pro tio que só restam 5 dias, enquanto ele está louco para ter um descanso. E por isso hoje o seu João vai comprar um prato de pedreiro para ele no restaurante. E ele pensando em pedir uma vaca inteira, já que não tá pagando mesmo. Só que no terceiro dia da competição, o tio mandava ele olhar isso, porque todas as dungeons da região já estão reservadas. E por isso algo não parecia certo. Então os outros jogadores estão sendo espertos e reservando na frente. E aí eles andaram o dia todo, mas com esse problema só aumentamos 10 dungeons no dia. Então ele falava para a senhorita que algo estranho está acontecendo. O próprio tio tinha um palpite que seria a garota do segundo lugar. Mas nessa hora o seu João pensou em uma estratégia diferente. Assim, no outro dia, o mestre Kami também estava no evento, enquanto as pessoas falavam que quando o seu João reservar uma dungeon, todos devem reservar as que estão em volta. Ou seja, eles estão usando um grupo de pessoas para deter o nosso pedreiro. Nessa hora, o homem gritava que ele fez uma reserva, e todo mundo pegou o celular para acompanhar, e falavam que ele deve mandar o dinheiro certo dessa vez. Mas nessa hora algo de errado aconteceu. O seu João fez uma reserva do lado da dungeon que a Seoyeon estava. Ou seja, se eles fizerem a pilantragem, ela vai ficar sem dungeons para ir também. Então o cara tava todo estressado, enquanto a mulher começou a cortar os monstros no portal. Quando ela saiu, ela disse pro mordomo tocar para a próxima. Ele se embaraçou todo ali falando que todas as dungeons nessa vizinhança já estão reservadas. Então, se ele não pode ficar com todas, parece que nem ela vai ficar também. E se isso continuar, ela não vai conseguir passar o seu John e pegar o primeiro lugar. O pai dela falava depois no escritório que vai tentar dar um jeito nisso. Então, chegamos no quinto dia. A Seoyeon olhava os portais, enquanto o Seojeon chegou com o tio falando que eles são as vítimas de uma situação bem difícil. O ADM falava que não podia brigar, mas eles estão aqui pela dungeon, uma do lado da outra. O Seojeon chegou na frente falando para eles jogarem de forma justa, já que é uma competição. Então ele partiu enquanto a mulher ria com suas palavras, porque não existe boas intenções nesse mundo, já que os humanos são egoístas e maldosos. Daí ela partiu para dentro da dungeon, e quando saiu, o ADM estava maravilhado. Ele apenas ouviu rumores, mas os caras são muito bons no agachamento do desmanche. O seu João passou perguntando se ela ia usar os corpos da dungeon dela, e como não ia, ele acabou pegando e fazendo agachamento junto. Ela ficou intrigada vendo isso e perguntou por que ele está fazendo. Mas é apenas um exercício de desmembramento para ganhar dinheiro. Só que quando a riquinha ouviu isso, ela saiu falando que não tem interesse, já que nessa era qualquer bastardo pode se tornar um caçador. Depois disso, mostrava a derrota de um grande monstro de 10 estrelas pelo Santo da Espada junto com a Kalia. Eles se perguntavam o motivo de aparecer um dragão mítico, mas o santo está achando que a Ordem está tramando algo de novo, como há 30 anos atrás. Ela jurava pela Ordem de que ninguém estaria envolvido nisso, enquanto alguém mandava eles calarem o bico porque veio para investigar e esses dois estão brigando sem nenhum motivo. E essa é a Jung Jimin,
a aprendiz do Santo da Magia. Ela mesma dizia que consegue sentir o curso anormal de poder, mas isso não foi causado por uma distorção. Então ela perguntou se tinha algo diferente na luta, mas para o velho foi como sempre. A Kalia do outro lado perguntava se tem a possibilidade de que uma situação semelhante ocorra em uma região diferente. E sobre isso a possibilidade é baixa, mas ainda existe. E por isso a maga moderna fala que vai investigar mais a fundo. E eles precisam avisar a associação sobre as dungeons de rank baixo. Nessa mesma hora os ADM do portão estavam surpresos. Apesar de ser raro, apareceu 3 dungeons conectadas uma à outra. No outro dia, o tio chegou perguntando se essa não era a que ele tinha reservado, enquanto o caboclo dizia que cometeu um grande erro e saía correndo. Depois o Céu João gritava que esses safados estão doidos da vida. Até o tio perguntava se esses ADMs estão aceitando suborno, porque como o método de antes não estava mais funcionando, eles mudaram o jeito. E agora a Soeon está apenas 2 dungeons abaixo. Então a senhorita gritava que mesmo se ela tiver que usar o nome do seu avô, ela vai fazer um barraco daqueles. Depois os ADM disseram que no caso de você atacar uma dungeon reservada por outros jogadores, os pontos vai para quem reservou, não para quem atacou. Essa pelo menos foi a nota que eles fizeram, ou seja, eles não vão poder mais fazer aquilo. E isso seria uma grande vitória para no outro dia dar bosta. Os caras de pau estavam com o carro na frente dizendo que a gasolina pifou de repente. E também o trânsito está lotado. E a Soeon finalmente passou ele por 1 ponto. A senhorita falava que todos eles estão negando, e até o líder de gerenciamento diz que vai ver sobre isso, ou seja, ele vai ficar de novo com a bunda sentada na cadeira. A senhorita pesquisou e descobriu que essa Soeon é da academia que o diretor se chama Sukiman, e ele é um caçador rank A aposentado. Até o seu avô reconhecia essa pessoa, mas não por sua habilidade, já que o cara só tem uma lábia boa demais. E isso é o que deu pra perceber, porque eles são cheios de truques sujos. A senhorita se desculpava porque não foi de muita ajuda, mas não é bem assim, já que ela conseguiu informações. Até o tio falava que ela deu o seu melhor, porque para ser mais específico é esse palhaço aqui que deve resolver as coisas. E como ele estava sorrindo, podemos imaginar que temos um plano em mente. Depois, no outro dia, o Sukiman estava puto perguntando o que está acontecendo. O outro carinha dizendo que ele está fazendo reservas quando chega perto da dungeon, então eles não têm ideia de que dungeon vai ser a próxima que eles estão indo. O problema é que só leva 5 minutos do momento que ele faz a reserva para quando ele termina a dungeon. Porque agora o tio não está de caminhão e sim jogou o carrão para nós. E também o problema é que a outra academia parece ter colocado pressão no time de ADMs, então eles estão de olho o tempo todo. E aí o Sukiman dava doida falando que eles estão fazendo pressão por causa de uma academia meia boca e perguntava que academia era essa. E na verdade os rumores dizem que a academia é dirigida pela neta do Santo da Espada, aí que a cara de tacho dele caiu lá embaixo. Porque eles vão precisar de outro jeito para parar o Soejon. Daí depois a Soeon caçava e o Soejon estava logo atrás, apenas um passo, cortando e cortando, até que ele também passou. Depois ela passava de novo, e ele cortava mais e passava mais uma vez, até que os dois ficaram par a par, cada um com 141. Depois mostrava na sala de encontro da competição, e aqui eles estavam selecionando o primeiro lugar pensando que é impossível um empate. A senhorita até falava como pode ser permitido que uma equipe trapaceira fique no primeiro lugar. E aí começou um bafafá e o outro lá perguntando, já tem prova? Não tem, né? Então fica quieta. E o cara lá dos ADM tentando parar os dois. Ele dizia que primeiro o gerenciamento decidiu que não podem ter empate. Além do mais, como não tem prova das trapaças, ele não pode ser penalizado. Então eles têm apenas uma sugestão. Depois os ADM estavam felizes porque ele veio, o participante Kim Soejon e também a participante Lee Soeon. Porque agora que os dois chegaram, ele vai explicar as regras para a partida final. E o negócio vai ser simples, eles vão escolher uma das 3 dungeons na frente e vai entrar. E seja lá quem for que termine primeiro, e então invada a dungeon restante, ganhará o primeiro lugar da competição. Ou seja, quem terminar primeiro vai vencer. E aí o cara até falava que também o vencedor deverá ter pelo menos uma dungeon a mais na conta, não é? Ele falava até que todas as 3 dungeons são de 2 estrelas,
estrelas e não tem nenhuma diferença na dificuldade delas. Então os dois podem participar e discutir quem vai ser o melhor. E aí o Seo John perguntava se tá tudo bem ele escolher primeiro. No final, a que ele acabou escolhendo foi a dungeon da direita, a azul, enquanto a Soyeon parece que estava indo na direção da vermelha. E aí o ADM já levantava a mão falando: preparando em suas marcas, já! E os dois corriam para dentro dos portais. O Seo John entrava pensando no que ela tinha dito, não fique chateado, mas ele não entendia o motivo disso, e partiu para cima porque ele vai vencer essa competição. Só que é estranho, ele pensou que essa era uma dungeon de Cobalt, mas ele não pode ouvir nem a respiração de um monstro. Ele não está encontrando nada dentro dessa dungeon, até que tudo começou a tremer e ele sentia um rugido que estava dando arrepios, e sem chance que isso seria um Cobalt. E no mesmo momento um Manticore apareceu. E aí ele se perguntava por que o monstro de 4 estrelas está dentro de um portal de 2. Ou seja, a dungeon pode ter sido medida errada. E aí ele passava com a sua lança cortando ele do mesmo jeito. Ele saía correndo pensando que cuidou rápido de um Manticore, mas ele acabou levando muito tempo. E provavelmente a Lee Soyeon está limpando uma dungeon de 2 estrelas nesse momento. E aí ele pensava que ela já estaria até limpando a segunda dungeon. Mas quando o safado saiu, ele gritava que tinha um Manticore na dungeon que ele escolheu. E aí o ADM perguntava se isso quer dizer que ele cuidou de um Manticore. Enquanto o Seo John estava ali dizendo que quer uma revanche e isso seria muito injusto. Mas o próprio ADM dizia que não vai ser necessário cancelar essa partida, porque a participante Lee Soyeon ainda não saiu da dungeon dela. E aí nessa mesma hora lá dentro ela achava as coisas estranhas, enquanto uma cabeçona aparecia nas suas costas. Mas antes disso acontecer, mostrava no passado, ela estava cuidando do machucado do seu irmão, que falava que ela tem uma mãozinha pesada, e com certeza vai ser uma boa caçadora no futuro. Ele dizia até que não quer fazer essas coisas, mas tem que fazer porque o pai fica ordenando que ele faça. Mas no final ele estava sempre sorrindo, até que aquele terrível dia começou. A Seoyeon saía correndo no meio da multidão e via que o seu irmão acabou falecendo tentando salvar outra pessoa. E desse jeito as expectativas caíram tudo pra cima dela e o seu pai perguntava se ela não irá o decepcionar. E por isso ela pensava que era diferente dele e nunca irá viver como seu irmão. Mas dentro dessa dungeon ela achava que tinha alguma coisa estranha. Então mostrava que lá fora o Seo John perguntava o que aconteceu. Mas na verdade ela ainda está dentro da dungeon. Então ele venceu apesar de estar em uma situação pior, e por isso não tem necessidade de uma revanche. Agora ele só precisa terminar a dungeon restante para vencer a competição. E aí ele estava encucado com isso, porque ele tinha certeza de que a dungeon mal medida não era um acidente, mas sim um esquema do lado dela. Mas na mesma hora um dos ADMs estava surtando porque o medidor está dando uma resposta normal. O dispositivo começou a agir estranho e mostrou o ranking de 3 estrelas para a dungeon. E agora está dizendo que ela é de 4 estrelas. Ou seja, esse negócio deve estar quebrado, porque o poder está começando a ficar cada vez mais distorcido. Mas isso é apenas um fenômeno que você não vê hoje em dia. Algo que acontecia sempre durante o grande cataclisma. E por segurança eles já estavam querendo chamar alguns caçadores profissionais para investigar o que aconteceu. Até que quando olhou para o participante Seo John, ele já não estava do lado deles. Ele entrou no portal vermelho. Daí mostrava a Seoyeon, ela estava apanhando do bicho e já tinha perdido um dos seus braços. Enquanto ele via para cima, ela pensava que isso seria a famosa justiça poética que o seu irmão chamava. Porque o que apareceu para ela é um monstro Nercura de 6 estrelas. Só que na mesma hora que ele rugia para dar a última dentada nela, alguma coisa passava pelo seu pescoço. O Seo John chegou para salvar a sua vida. Ele segurava a boca do bicho perguntando se ela consegue se mover, porque pode ser difícil, mas ela tem que fazer o seu melhor para fugir. Ela ainda gritava o que ele está fazendo aqui, mas o trabalho dela é apenas fugir e não ficar falando asneiras. E aí chamava o cabeça de cabra porque vai dar uma surra nele. Ele distraiu a atenção enquanto o monstro atacava do lado, e ele defendia indo por cima. Mas mesmo assim, os ataques críticos dele são muito fortes, e se ele tomar apenas um desse, vai ser ferrado. Só que nessa hora aconteceu o que ele temia. Uma de suas garras acabou perfurando o seu corpo.
Mas mesmo assim ele não pode ficar parado. Ele se levantava falando: ô menino inteligente, então eu posso segurar mais um pouco aqui, e você tem que fugir logo. Ela até perguntava por que ele tá indo tão longe, já que ele não ganharia nada salvando, e isso não tem nada a ver com ele. Ela até falava que ele só tá aqui pelo dinheiro. Ele confirma que está aqui mesmo pelo dinheiro, já que ele precisa de muito. Enquanto a mulher ainda continuou lá atrás falando pra ele sair daqui e ganhar logo, porque ela não vai se sentir grata se ele fizer isso. Mas ele falava que não, o que ela fez foi claramente errado, e ele duvida que tenha sido a primeira vez que ela fez isso. E nem ele pretende perdoar ela, mas isso não significa que ela deve morrer aqui nesse lugar. Nesse momento ela lembrava das palavras do seu irmão, dizendo que pode ser difícil ela acreditar agora, mas um dia ela definitivamente vai conhecer alguém, aquele que será um herói para ela. Daí o seu João gritava perguntando qual é o prêmio melhor do que salvar a vida das pessoas. Então nesse momento um monstro rugia e vinha para cima dele com a sua lança. O prota pensava que deu bosta, mas mesmo assim estava indo confiante e lembrava das suas aulas, porque a intuição está dentro do domínio do pensamento. Mas a maioria dos cadetes parece incapaz de entender essa frase. Ele falava que mover depois de pensar e julgar já será tarde demais. Mas muitas pessoas acreditam que isso significa que você não deve pensar em julgar uma ação. Só que ele falava isso desde os começos das aulas. A intuição está dentro do domínio do pensamento. E aí o corpo do seu João começou a se energizar, porque ele tem que reunir os seus pensamentos e a sua intuição, e unindo os dois ele encontrará a verdade que procura. E aí os seus olhos já estavam azuis, porque essa é a intuição do transcendendido. Ele desviava dos ataques do monstro, pensando que pode ver onde ele está indo e aonde ele vai atacar em seguida. Ele consegue sentir o movimento dos músculos dele um a todo momento, e por isso ele pulava para cima, porque se a situação continuar assim, ele mal vai ser capaz de segurar até um caçador profissional chegar aqui. Então ele tem que fazer alguma coisa rápido. E aí ele parava na parede e pulava para cima do monstro, porque vai derrotá-lo agora mesmo. E aí ele veio usando o poder de arrancar montanhas, o espírito que derruba o mundo. E foi nesse momento que ele começou a usar a sua aura da lança partindo para cima do monstro. Ele ia confiante enquanto o monstro estava com a sua boca aberta, e assim um mega corte passou por ele. Ela estava de boca aberta pensando que isso não faz sentido. Ele partiu o pescoço do monstro no meio. E aí ele finalizava no chão enquanto o seu progresso das palestras subiu para mais de 62%, e a do Xiang Shu subiu para 68,7%. E aí ele pegou ela no braço falando que veio aqui para salvar ela, então não vai morrer feito um bobo. Então os dois continuaram até a saída. O tio depois perguntava o que aconteceu lá, enquanto os ADMs chamavam a equipe de emergência médica. A Soyeon lá embaixo até dizia que nunca pensou que ele seria o seu salvador, mas ele dizia para ela pensar o que quiser. Ela não ajudou porque estava esperando alguma coisa em troca, e sim porque queria salvar a vida de uma pessoa. E assim que a novidade do que havia acontecido na varredura de dungeon se espalhou por todo mundo, o caos começou a surgir. Um monstro de 6 estrelas, Mercúria, apareceu em uma dungeon de 2 estrelas. E embora dungeons mal medidas não fossem inexistentes, nunca houve um caso de um monstro ser tão drasticamente diferente. E assim o assunto estava em alta: Mercúria, o concurso acidente da dungeon, a dungeon mais medida e um novo destaque, Kim Seo-jong. As pessoas até pensavam que nunca tinham ouvido esse nome antes, mas esse cara derrotou um Mercúria. E junto disso o nome da Academia dos Sonhos ficou conhecida. Daí mostrava na Ordem da Verdade. O encapuzado falava que o apóstolo Temperança está procurando a senhorita, e provavelmente tem algo a ver com a distorção que ocorreu na Coreia. Depois uma das pessoas falava gritando que uma das pessoas que lidou com o monstro da distorção pertence à Academia da Seoyeon. E o Santo da Espada falava que ela tá falando apenas daquele merdinha de novo. Mas depois disso o Seoyeon estava deprimido porque o seu dinheirinho, seu precioso dinheiro. Enquanto o tio perguntava se ele não sente que isso foi um desperdício. Mas é lógico que foi, o dinheiro do primeiro lugar deveria ter sido para ele e não ganhar prêmio em conjunto com a mulher lá. E aí ele até pensava, será que eu aposto um pedra, papel, tesoura para ver se ela me passa o dinheiro? Uai, mas você não disse que ela perdeu o braço aqui naquele acidente? E é por isso mesmo que ele quer o pedra, papel, tesoura? Sua humanidade também saiu de você, meu filho? Nessa hora a senhorita chegou no quarto enquanto perguntava por que esse doido tá assim de novo. O
O tio até falava que esse louco perdeu a humanidade por causa que vai ter que dividir o dinheiro. Mas a senhorita falava que não vai ter que dividir o dinheiro, ele é o único vencedor, já que a Seo Yeon desistiu por conta própria. E também admitiu as trapaças que eles fizeram, além de denunciar as atrocidades que o diretor da Academia do Leste fez. A senhorita até chegou para falar com ela, mas ela dizia que ainda acha que o Seo John está errado, mas a sua forma de pensar também pode ter sido incorreta. Mas no final a vitória é sola do Seo John e ele vai ficar com todo o dinheiro. A recompensa será isenta de impostos e haverá uma recompensa adicional de 100 mil dólares. E aí ele ficou assustado com isso. Mas é isso que se chama de recompensa no papel. Na verdade são as reparações pelo que ele passou. E aí ele pensava 100 mais 300, eita porra! Mas a senhorita estava feliz com outra coisa, porque a Academia dos Sonhos finalmente foi promovida para a terceira liga. Porque como o Seo John ganhou o primeiro lugar, os requisitos de avaliação foram cumpridos. E aí ele ficou feliz, porque isso vai ajudar os dois. E falava até pra Seo Yeon que agora ela precisa começar a pegar novos cadetes além dele. E assim parece que no final tudo deu certo, eles não vão precisar jogar pedra, papel, tesoura. E aí você vê que o bichinho recuperou até a humanidade quando recupera o dinheiro, né? E como eles resolveram o problema do dinheiro, agora eles podem comer uma boa comida. Mas antes disso ele abria a loja dos Transcendentes para fazer umas comprinhas. Então ele pensava que agora tem 400 mil. O custo da lança Longinus é de 100 mil, mas o problema é que ele não sabe o custo do passe livre. Em outras palavras, economizar dinheiro agora só vai aumentar a sua causalidade. E se vai ser assim, ele poderia pelo menos comprar um equipamento mais caro que esse. Então ele olhava na loja um anel chamado de Kestus Rimas, uma corda conhecida por amarrar o deus lobo Fenrir, Gleipnir, e aí ele olhava pensando o que mais deve comprar disso tudo. Porque o preço é um pouco bom demais e está incomodando, pois é perfeito demais para ele comprar tudo o que ele quer. E também pode ter uma chance de que os preços subam cada vez que ele tenta comprar algum item. E o passe livre e o cálculo da causalidade acaba disparando, ou seja, temos que tomar bastante cuidado nisso aqui. O outro problema é que uma vez que a loja não forneça os efeitos dos itens, você só pode fazer um palpite básico aproximado ali nos efeitos com base na mitologia dos itens. E quanto aos itens que não tem mitos, ele não sabe nem um pouquinho sobre os efeitos deles. E se ele olhar um por um, vai ficar cada vez mais demorado. Então talvez haja uma análise de item ou alguma coisa na comunidade. E aí ele foi olhar o quadro de conversa dos calouros, mas por algum motivo não foi atribuído para ele um ID de usuário e ele não pode escrever nenhum post ou comentário. Mas uma coisa o chamou a atenção, sem diferentes análises de equipamentos transcendentes com recomendações pessoais. Ele abriu o blog e havia um quadro de mensagens, então ele começou a ler tudo ali, porque 100 peças de equipamentos que ele já usou antes. O primeiro foi o escudo Aegis. Esse cabeça tem o efeito de transformar as pessoas em pedra, então só de olhar para ele já funciona. A questão é que o usuário também pode ser transformado em pedra se olhar para ele, ou seja, é uma bostinha. Mas o Seo John só deitava porque vai olhar todos os itens dessa postagem. Daí chegamos no 87, que bizes, e muitas pessoas parecem não saber sobre isso. Então ele vai fazer uma breve explicação. Essa é uma bolsa de subespaço com expansão do espaço reduzido de peso. Ou seja, é o sonho de todo mundo ter uma bolsa espacial dessas. Um dos melhores itens para se ter na vida. E aí ele lembrava que Bizes, esse pode ser aquele item da mitologia greco-romana que pertence à deusa Hera. A bolsa que o herói Perseu usou na cabeça da Medusa depois que ele a caçou. E aí ele foi olhar o preço e estava calculando a causalidade, e a cópia de Kibizes seria 100 mil dólares, um preço não tão ruim, né rapaziada? E aí ele pensava nas vantagens disso, porque se ele usar ele vai diminuir a sua bagagem. E aí ele percebeu uma coisa, se você colocar tudo na bolsa não vai ficar volumoso. Então, sem os cadáveres caindo, é possível se exercitar carregando algo muito pesado. E isso seria perfeito para os agachamentos. E aí ele já foi, porque vai ser uma compra absoluta. Daí mostrava 3 dias depois, o Seo John finalmente estava com a sua nova lança linda e brilhante. E ainda embora ele precisa testar o Kibis, a aura do item é bastante incrível. E agora ele tá parecendo até um grande jogador. Embora a sua conta bancária foi de 400 mil para menos 400 mil. Ou seja, é tudo culpa desse bastardo de causalidade que não pode ver ele feliz por nenhum momento.
E aí ele precisa economizar dinheiro de novo. A senhorita perguntava por que ele tá indo em um ataque de dungeon logo depois de receber alta do hospital. Seria melhor ele descansar. Mas ele não pode ficar sentado descansando quando deveria ganhar dinheiro. Ela falava que tá tudo bem, ele recebeu o prêmio dessa vez. O problema é que ele já gastou todos os 400 mil. E aí ela perguntava no que ele usou e ele com a sua lança brilhante na frente. E aí ela percebeu, ele está super animado para experimentar essa belezinha. E assim os dois entraram em uma dungeon de 4 estrelas. A senhorita falava que se ficar perigoso ela vai ajudar, mas enquanto isso ele pode se divertir. Ele olhava lá em cima pensando que isso é um gárgula. E entre os monstros de 4 estrelas, a sua defesa está definitivamente no topo. E aí ele partia pulando para cima, porque é o alvo perfeito para testar o poder da Longinus. Ele primeiro vai tentar atacar sem usar o poder de arrancar montanhas. E aí o bicho rugia e ele vinha pra cima dando uma lapada seca, que fez metade do monstro desaparecer, porque ele foi cortado em um golpe. Ele até perguntava pra senhorita o que aconteceu. E ela perplexa perguntando por que você tá me perguntando isso? Porque ele mesmo cortou os bichos em uma lapada só. Ela até achava que não ficaria surpresa depois de todas essas coisas estranhas. Mas era o que ela pensava, né? Porque o cara tava doido cortando os bichos um atrás do outro. E se perguntava que tipo de gárgula é cortada que nem um tofu para fazer no almoço. E como ele coletou bastante, agora é hora de testar na nossa belezinha. Ele olhava que aquele é uma bolsa e mal cabia uma mão dentro dela. Mas ele enfiou tudo e pensava que realmente ficou pesadinho. E aí ele jogava no chão porque vai levar tudo isso depois que o ataque terminar. E aí ela tava ali, eu queria te perguntar uma coisa que eu tô curiosa. O prêmio da competição foi de 400 milhões? Mas é lógico que não. E aí ela queria saber como ele comprou todos esses itens. E mais importante, aonde ele comprou isso tudo. E aí ele meteu o migué que comprou em uma loja de um caçador que ele acabou ouvindo por aí e foi lá de por aí. E aí ele falava que essa loja está localizada em um beco bem escuro perto da onde ele mora e se chama Loja Transcendente. E aí ela estava animadinha perguntando aonde ela pode ir para comprar. Mas ele dizia que se eles forem lá vai sumir, porque quando ele foi comprar isso, o dono já estava preparando para fechar a loja, já que estava indo em uma viagem de negócios. E aí ele sorria para ela acreditar que isso seja verdade. E no final acabou que ficou por isso mesmo e eles continuaram invadindo a dungeon. Depois começou uma tremedeira total. E esse lugar na frente parecia um pouco perigoso. A senhorita vinha pra frente dizendo que ela mesma iria cuidar disso. Mas ele estava querendo testar algo primeiro. O poder absoluto da lança Longinus. Ele conseguiu cortar as gárgulas como se fosse um tofu com ela. Mas agora ele quer testar outra coisa, porque ele aprendeu a mana com o Merlin. E aí ele partiu para cima com o poder de arrancar montanhas, impulsionada para derrubar o mundo, além de perfurar os monstros na mesma hora e a sua lança estar repleta de aura. Os bichos gritavam e ele partia para cima com a sua lança, porque agora vai usar a escala, um ataque a longa distância da sua lança. E isso fez com que todos os monstros da região fossem derrotados e um enorme rombo aconteceu na sua frente. E aí falava que essa é a lança que perfurou Jesus, a lança santa, a lança de Longinus. E ele pensou que como era uma cópia não teria muita potência, mas pelo visto não é o que ele tinha achado, né meus amigos? Então ele pensava que isso foi incrível. O problema é que à medida que ele compra mais equipamentos, a sua causalidade aumenta. Especialmente que agora falta 25 dias para o término do passe. Então ele precisa espremer cada gota desse sistema até o dia acabar. Na hora que ele estava fazendo seus agachamentos, a senhorita disse que tinha algo que esqueceu de falar para ele. Uma pessoa chamada Jimin deseja conhecê-lo. E aí ele perguntava, quem que é essa Jimin? É alguma irmã da senhorita? Mas na verdade ela é apenas uma Rune que ela conhece há muito tempo. E aí ela tentou falar que é a aprendiz da Santa da Magia, porque assim ele pode saber quem que a mulher é. E aí ele pensava, a aprendiz que o Santo da Magia tinha levado em segredo, a mesma que admitiu ter superado ele, o gênio entre todos os gênios. Então ele perguntava, por que essa pessoa quer conhecer logo eu? Na verdade ela quer fazer algumas perguntas sobre o incidente de antes. Ou seja, a parada da distorção das dungeons. E aí ele pensava se essa tal mulher seria igual o Santo da Espada, mandando ele chispar de perto. Mas a própria senhorita falava que não é bem assim, não precisa se preocupar.
E se for esse caso, o seu John tá pronto para conhecer ela. E aí ela saiu feliz falando que vai marcar uma data. Daí na mesma hora que ela mandou mensagem perguntando quando ela vai estar disponível, uma magia jogou atrás e ela mesma apareceu, a Jimin, e perguntava onde está o cara que ela está tanto elogiando. E aí na mesma hora que ela viu o seu John já ficou meio bizonho falando como isso é possível. Um estudante do ensino médio? E perguntava onde diabos ele conseguiu isso, de onde ele tirou. Ele bravo perguntava, uai, por que você tá falando informalmente comigo? Ah, mas você também tá, uai. Vai fazer o quê? Enquanto a senhorita apareceu segurando ela, porque desse jeito o seu John vai ficar com medo. Ou seja, no final foi igual o encontro do santo da espada. A senhorita acabou tendo que se meter no meio para os dois não caírem na porrada. A própria senhorita se desculpava depois porque a sua Uni aqui tem uma peculiaridade, porque se ela quer descobrir algo, ela não tem freios para ir atrás disso. E essa pessoa é aquela aprendiz do santo da magia que ela mencionou antes. E aí ele ficou confuso porque achou que ela já estaria na casa dos 40 anos e não que estaria jovial desse jeito. Mas na verdade ela muda a aparência. Para ser mais exato, ela está mantendo a aparência de quando ela era jovem, ou seja, é velha mais jovem, né? Ela mesma falava que não é uma mudança visual completa, é como uma forma que o seu corpo tem das lembranças do passado, de como a sua aparência já foi. Mas mesmo assim não significa que é fácil de fazer algo assim. E mais importante, ela quer saber aonde ele pegou essa bolsa subespacial. E aí ela já vinha até com os olhinhos piscando pra cima dele. E aí até o seu João não entendia, porque a senhorita também ficou impressionada. Mas ela ficou impressionada quando descobriu para que servia, já que se ele não tivesse usado, ela nem saberia. E enquanto a doida ali estava quase morrendo, falando isso é impressionante, é absolutamente uma loucura. Enquanto o seu John tinha que aguentar tudo isso na sua cabeça. E pedia, vende isso pra mim, eu pago 50 milhões, 60 milhões, 100 milhões. E o olho do menino já ficava como? O Szinho só aparecendo. E aí ela falava que mesmo não tendo toda essa quantia agora, ela pode conseguir os patrocinadores. Porque eles podem facilmente comprar uma bolsa dessas por 100 milhões. Uma bolsa subespacial. E aí ele pensava, se eu vender para essa pessoa, será que vai dar certo? Mas no final isso não é algo que ele possa vender. A própria senhorita perguntava se ele não estava precisando de dinheiro. Aí ele deu a bolsa falando para ela tentar usar isso aqui. Mas quando ela encostou, acabou dando um efeito contrário e vários raios foi até ela cair no chão. E é como ela tá vendo, ninguém além dele pode usar essa bolsa, porque esse item foi criado pelos alunos aprovados para o uso de cadetes de subclasse. Portanto, revender está proibido. Mas ao saber disso, a mulher ficou ainda mais doida, porque isso deve ter 5 circuitos mágicos em vez de 4. E perguntava desesperado, onde você comprou, onde você comprou? E aí ele acabou metendo mesmo migué, comprou em uma loja aleatória perto da sua casa e o dono saiu para uma viagem de negócio. E aí ela perguntava se pelo menos pode pesquisar essa bolsa, já que ela não pode usar por estar conectado a ele. Ela quer conduzir uma pesquisa para descobrir alguns segredos dentro dessa bolsa. E é claro que ele também seria pago por isso. E aí ele pensava, se alguém roubar haverá raios e eles serão rejeitados assim como antes. Mas se ele não estiver entregando a propriedade, apenas ajudando na pesquisa do item, ele vai receber mó dinheiro por isso. E aí ele dizia que se ela pudesse garantir um moneyzinho pra nós, ele tá disposto a ajudar. E depois perguntava se ela quer começar algum dos testes imediatamente. Mas na verdade eles não podem começar agora porque não tem os equipamentos de pesquisa nesse lugar. Mas agora ela precisa falar do próximo assunto, ela queria saber os detalhes da distorção que aconteceu naquele dia dentro da dungeon. Então ele contou o que tinha acontecido, o dispositivo de medição ficou doido e um Neuruka apareceu. Mas o ponto é que como ele conseguiu derrotar o Neuruka, e isso é porque ele teria muita sorte. Ela ainda achou estranho, já que era um monstro de 6 estrelas, e por isso que ele fala que foi sorte até demais, já que era impossível ele enfrentar um Neuruka sozinho. Então se ele não tivesse a mana do Merlin, ele poderia ter ido de arrasta ali mesmo. Nessa hora ele se lembrou de uma coisa, e perguntou se podia falar. Ele falava sobre a diferença entre a mana e a aura que os caçadores usam, e o ponto que ele quer chegar é se a distorção não seria a mesma coisa. Ela mandava ele falar mais detalhes. Então ele
ele continuou falando que eles podem assumir que magia e aura são distorções usando mana, ou seja, a distorção de Dungeon funcionaria da mesma maneira. Aí ele pensava que se ligar a palestra nessa situação, isso significaria que a distorção são fenômenos que ocorrem devido à vontade de alguém, então elas não acontecem de forma natural. E aí a Jimin ficou sem entender, perguntando se ele também é um estudante de magia, mas não, ele é um aspirante a caçador profissional. E aí ela não entendia nada, como ele pode chegar a uma conclusão dessas, e perguntava se foi ele quem fez aquela bolsa, porque pode ser um caçador normal, que era secretamente um gênio estudioso da magia, e ele pensando que abobrinha é essa que a mulher tá falando. Depois ela sentou anotando, perguntando como ele pensou nisso, mas na verdade ele só adicionou seus pensamentos no que ele aprendeu com o Merlin, e desse jeito ele acabou arrumando problema, porque a mulher queria saber mais e mais e mais sobre a mana, fazendo parecer que ele é o professor dela. Nessa hora ele teve um estalo na sua cabeça, e se ele usar o seu conhecimento para ganhar dinheiro, ou seja, bora fazer um curso e mandar de arrasta pra cima. No final a mulher falou que ele ainda não entende os conceitos de bruxaria, mas vai dar uma pesquisada na ideia que ele falou. Nessa hora a senhorita chegou das compras, mas a Jimin estava de saída. Enquanto ela ficou triste, ela devia pelo menos ter comido um pouquinho. Só que do outro lado, ela cantarolava porque vai começar as suas pesquisas. Então o Seo-Jeon foi comer junto com a senhorita, depois ele estava concentrado porque a progressão das palestras está muito lenta. Agora, por causa do Kibis, ele tem um aumento de peso e pode terminar o treinamento fácil, mas o tempo ainda não é o suficiente para as palestras. Na outra sala, a senhorita pensava no que faria, porque quando mais gente entrar, ela vai precisar de um professor, mas ela ainda precisa decidir muita coisa. Enquanto o Seo-Jeon chega assustando ela, porque estava chamando faz um bom tempo. A senhorita perguntava o que aconteceu, mas na verdade ele quer saber se vai ter alguma competição em breve. Ela deu uma pesquisada, e no próximo mês não tinha nada, exceto pelo exame simulado no moinho dos caçadores. E na verdade, nesse mundo, o exame de caçador é realizado a cada ano, e se você falhar, terá que esperar o outro ano. Então o exame simulado é para te preparar para o verdadeiro, e quem realiza são as 3 maiores academias, e por isso todos os cadetes do mundo assistem os exames. Aí ele pensava, lá vai ter muita gente forte, e o prêmio em dinheiro será uma forma de bolsas de estudos. E assim ele acabou ficando sem escolha e vai ter que participar desse exame. Depois ele assistia a aula do Centauro, falando sobre a intuição, e com certeza o que ele falava era impressionante, mas nessa hora ele começou a falar sobre o exame simulado, o que deixou o Seo-Jeon confuso. Só que no seu telefone aparecia o exame simulado dos transcendentes, então ele parou para pensar naquele anúncio. Os alunos que terminaram eram um mestre de espadachim de 9ª classe. Ele pensava que aquilo era apenas propaganda, só que o negócio era verdade mesmo. Mas ele ainda não estava querendo fazer, porque nem sequer alcançou um ponto de transcendência. Daí ele entrava na palestra enquanto o professor falava que você deveria tentar os simulados, porque lixos devem agir como lixos e nunca desistir. Então ele acabou aceitando e foi ver os vídeos resolvendo questões, porque pode ser uma chance de ver outros professores. E na aula ele via o Buda e o Merlin falando disso, exame simulado. E aí ele deitava no chão pensando se é tão importante mesmo. Mas na comunidade da academia, ele achou no final um cara com uma história parecida com a dele e recomendava que ele faça o exame, porque o simulado ajuda na taxa de progresso das palestras. Depois, no outro dia, ele acabou se aplicando para fazer o simulado. Ele respondeu a parte do formulário, enquanto falava que o exame é composto por 7 disciplinas, e as pontuações são criadas com pontos de cada uma. Então a primeira disciplina é a batalha, e estão começando agora, o que deixou o Seo-Jeon sem entender como isso iria acontecer. Ele olhava para os dois lados enquanto o celular começou a brilhar na sua mão, e um grande dragão saía lá de dentro, porque esse é o nível 1, derrote o Fanfir, o dragão da ruína. Na mesma hora que ele mandava esperar, o monstro cuspia o seu sopro para cima, e no final se passou 2 segundos e ele foi massacrado.
Então ele batia no chão pensando que se no primeiro foi um dragão, imagina no próximo. Ele sentou pensando no que poderia fazer, aí foi olhando no telefone e viu que ainda teria mais 10 tentativas nesse nível, e por isso vamos ver quem ganha no final. E é claro que na próxima ele durou um segundo a mais, e depois de mais 5 ele fracassou em todas. Ele estava sendo massacrado de todas as formas possíveis. Então ele chorava no seu banquinho pensando que precisa fazer alguma coisa para aumentar o seu progresso, porque aqui tá difícil demais. Ele tomava um suco pensando em cancelar, enquanto uma mensagem apareceu falando da explicação para o problema. Na mesma hora ele pegou o celular e viu as opções, e a primeira palestra que ele se registrou foi na do Sábio dos Céus, o macaco Wukong. Ele falava sobre o primeiro nível, e se pensasse um pouco, veriam que ele não é tão difícil assim. Em outras palavras, no momento em que você desviar o bafo, acabou, você já ganhou. Então observe bem. E quando ele lançar o ataque, o seu trabalho é apenas desviar, porque depois que ele usa isso, ele não pode usar de novo por um bom tempo. Ou seja, sobra apenas um lagarto que você vai ter que descer a porrada. E aí ele pegava o seu cajado meteórico e descia o pau naquele maldito dragão, porque tudo isso é muito simples, já que esse é apenas o nível 1. Então o seu Ojon estava quase desistindo da vida, porque essa palestra não explicou abobrinha nenhuma. Ele tentou a outra palestra, mas o bicho ensinou ele a rugir de igual a igual pro monstro, o que não fazia sentido. E por isso ele estava à deriva, sem saber o que fazer, até que ele viu a palestra do Siegfried. Ele é quem possui a espada Balmung, o primeiro caçador de dragões do mundo, então ele deve ser a pessoa que sabe mais sobre caçar. Na palestra ele falou a mesma coisa que o macaco disse: desvie de tudo que o resto é fácil. Mas se ele está assistindo essa palestra, significa que não foi fácil, e por isso ele falava o primeiro método: o dragão vai mandar o bafo no local em que você foi invocado, e se você estiver preparado e correr, o bafo ainda vai estar mirando, mas é preciso um pouco de habilidade para você conseguir se esquivar dele. Então o segundo método era para preparar um pouco de ouro brilhante. Depois ele conseguiu a sua barra de ouro, enquanto o cara falava pra gente jogar isso quando o dragão olhar para ele, porque o safado não vai disparar com medo do ouro se evaporar no céu. Já que se você não consegue com habilidades, basta usar a sua inteligência que vai dar certo. E essa foi a nova luz do Céu Ojon. Ele invocou o dragão e no mesmo momento que fazia o bafo, ele arremessou a barra de ouro. Ele engoliu de volta e correu para pegar o ouro que nem um cachorrinho. O Céu Ojon partia para cima, mas quando o monstro percebeu que era apenas banhado a ouro, ele ficou rugindo de raiva e acabou levando o Céu Ojon à base de caudadas. Depois faltava 4 tentativas, enquanto as suas palestras finalmente voltaram a subir. E assim ele tentou lutar com o dragão de novo. Ele corria e quando estava atrás para levar a rabada, ele tirou uma barra da sua bolsa e jogou para cima, o que fez o monstro pular para pegar o ouro. Mas ele estava enfurecido porque não era 100% ouro. Nessa hora ele jogou mais 2, 3, 4, 5 barras e pulou em cima do dragão. Porque agora, mirando em cima, ele vai com o ritmo que mira o mundo e veio direto perfurando as costas do monstro, mas a gente só pensou que funcionou porque não fez nenhum dano e ele era derrotado mais uma vez. Pelo menos agora ele durou 5 minutos e meio, diferente das primeiras, e a progressão da sua palestra começou a subir um monte, o que deixou ele mais motivado ainda. Depois a senhorita perguntava por que ele não tá participando de dungeon nesses dias, mas é porque ele tá praticando sozinho, né? Aí a senhorita foi preencher alguns papéis, enquanto ele lembrava que foi reprovada no primeiro problema do exame. E assim 3 dias se passaram, e a tela falava que ele deve responder as próximas 15 perguntas. Nessa hora apareceu algo parecendo uma bola de fogo. Ele não entendia, mas um monstro estava bem atrás, enquanto o sistema falava para ele fugir com a pérola do dragão. E na mesma hora que ele olhou para trás, já foi abocanhado. Então ele continuou tentando enquanto a palestra subia. Depois estamos no terceiro assunto, velocidade de reação. Ele não entendia o que estava acontecendo e perguntava se a estátua queria uma resposta, mas também não deu certo. No quarto estágio era sobre a mana. Ele precisava fornecer mana para um Bugalsar como comida, só que no meio do negócio ele acabou tendo que fugir correndo. E aí estamos quase no 100% da palestra. E agora o quinto assunto era a força mental.
A sereia cantava enquanto ele pensava que era muito bom de ouvir, e pela primeira vez ele foi aprovado. Agora estamos no nível 2 da força mental, e no final ele quase perdeu as orelhas. Depois mostrava a imensa lista de fracassos e as suas palestras, porque desse jeito ele vai conseguir pelo menos 2, e agora seria 2 assuntos escolhidos. E aí ele pensava no que isso significava. Daí um tempo depois ele estava mordendo os dedos, enquanto a senhorita perguntava se ele estava bem. O problema é que esses simulados estão deixando ele maluco da cabeça. E agora faltava apenas 5 dias para o passe livre acabar, então ele pensava no que deveria fazer. Até que nessa hora sua mão brilhou e alguém sumido apareceu, o nosso amigo mentor, perguntando como é que ele tava. Mas isso só fez o Cell João gritar que nem um doido perguntando onde esse diacho tava. A senhorita perguntava o que era, mas ele disfarçava falando que não foi nada e saiu correndo na mesma hora. E perguntava por que o mentor estava atrasado. Ele falava que é porque ele não precisava de ajuda, mas como essa desculpa não colou, ele falava a verdade verdadeira. Ele não voltou porque o nível do Cell João era patético demais. Mesmo se ele tentasse ajudar em alguma coisa, ele não conseguiria porque é muito fraco. E por isso ele se desculpava de não ter avisado antes. Então quando ele foi verificar as palestras, ficou espantado e até perguntava se isso era realmente de verdade. Mas sim, ele fez 4 palestras custando e as informações são verdadeiras. E ele estava assustado porque isso deveria demorar umas 3 vezes mais, enquanto ele falava que o exame simulado ajudou muito a aumentar. Então ele já quase caía porque esse cara não precisava mesmo da sua ajuda. Nessa hora o Cell João perguntava o que significava os assuntos de sua escolha, mas isso era só para você escolher as disciplinas que quer fazer. E aí ele ainda perguntou sobre o ID da academia, porque sem ele não pode fazer comentários ou posts na comunidade. O mentor via isso e não entendia nada, e no final ele vai ter que levar essa questão até o diretor para ver direitinho. Então ele dizia que já volta enquanto ele faz o seu exame aí. Ele apressado ajeitou no celular para ele escolher a disciplina e vazou falando que foi comprar leite. O Cell João pensava que tinha outras coisas para perguntar, mas fazer o que, né? O bicho sumiu. Depois de um tempo ele finalmente conseguiu 100% da palestra do Xiang Yu. E aí ele percebia a aura no seu corpo e os seus olhos azul, porque ele completou a palestra. E assim, ele aperfeiçoou completamente a técnica da lança. Ou seja, ele finalmente pode usar aquele poder completo. E aí ele pensava sem chance. Então ele pegou a sua lança para testar. Na mesma hora que ele balançava, a aura emitia saindo da lança. E essa aura era tão grande que circulava o ar, porque agora ele pode usar naturalmente aquele ataque que depois o celular notificou porque ele tem uma nova mensagem e perguntava se ele quer se inscrever na palestra do epílogo. E quem dava essa palestra era o Imperador Xiang Yu. E aí quando ele abriu a palestra tava lá, né, ó, seu lixo, você finalmente chegou. Porque quem vem aqui é quem completou a palestra, e ele mesmo pensou que isso nunca ia terminar. Mas ele continuou falando daquele jeito de sempre, dizendo que eles vão aprender nessa próxima parte da transcendência, e falava para eles não serem arrogantes, porque a arrogância te levará à ruína. Portanto, se você acha que escolheu o caminho certo, seja resoluto sobre a sua direção, já que a velocidade com que você realiza não importa, você só precisa aprender e transcender. Depois a senhorita falava com o Cell João, porque é sobre o simulado organizado pela Academia Miles que ela tinha falado da última vez. Aí ela perguntava se ele vai querer se candidatar. E ele só falou, pode botar meu nome aí que a gente vai fazer. Porque agora que ele obteve essa habilidade vai ser mais fácil ainda, já que o nosso monstro está ficando de pouquinho em pouquinho cada vez mais brabo. Ele depois perguntava se o recrutamento de cadetes novos está indo bem, mas na verdade ela está muito preocupada por causa disso recentemente, já que se ela juntar novos cadetes não sabe como seu vovozinho vai agir, porque ele pode chegar aqui e sentar o couro em todo mundo. Mas rapaziada, olha que hoje o nosso videozinho vai ficando por aqui, então se você vai querer a nossa próxima saga do Pedreiro Monstruoso, bora deixar o like aí embaixo e compartilhando pros amigos e se inscrevendo pra gente chegar nos 200k, que tá um pouquinho longe, mas bora lá. E assim vamos ficando com aquele que era apenas um pedreiro de monstros e viveu a sua vida assim, até ele desbloquear a Academia dos Deuses.